Iniciando transmissão. Bem-vindos, bem-vindos à terceira aula da semana do YouTube. Como criar campanhas que convertem no YouTube. Estamos ao vivo, minha gente. E aí, me dê um alô, me dê sinal de fumaça, tá tudo certo, imagem ok, som ok. A minha internet hoje tá meio zicada. Olha só. Topo da lista, 24 horas é 24 horas. Vai lá no seu e-mail e vê o que está escrito no finalzinho do e-mail. PS, 2 pontos. Após a transmissão, a aula vai ficar no ar por menos de 24 horas. Então, cara, é a vida. É a vida. Agora é hora da aula 3. O choro é livre. O choro é livre. Mas ficou no ar, 24 horas. Dava tempo de executar. Pensa o Pedro, pensa eu na minha época que não tinha ninguém fazendo live ensinando os Paranauê. O mais próximo que tinha, sabe o que era? Era o Thiago Tesman. Thiago Tesman, ele tipo, quando começou o marketing digital, quando era tudo mato, ele tava aí já, lá vendendo e fazendo conversão extrema. Falando nisso, velho, Thiago Tesman, tava trocando uns áudios com ele agora. O cara é sinistro, sinistro. Fala também sobre Google Ads. Essas aulas vão estar disponíveis no grupo fechado do curso? Vão, com certeza. Moçada, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Vamos fluindo aqui, vamos fluindo com o passar das aulas. Eu vou trazendo mais informações. As aulas ficam no ar por menos de 24 horas, tá? As aulas vão no ar aqui terça-feira. Todos os dias às 7 horas, e aí 7 horas do dia seguinte eu tiro fora do ar, entendeu? E é isso daí. Mas tá tudo certo, irmão. Tá? Vocês viram o material PDF da aula? Eu vou até abrir aqui. Esse material PDF, ele é o orgulho da minha vida. Olha, isso aqui é o PDF. Vocês estão reclamando que a aula saiu do ar? Olha isso, cara. Tá tudo escrito aqui, ó. Tá tudo escrito. Olha só, olha que coisa linda. Tudo que eu falei está escrito aqui. Olha só os prints de como é que tem que fazer. Olha só, o cara, até o hashtag Pedro Caloteira, que é o passo a passo. Clica aqui, depois 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 aqui. Cara, olha só, olha que coisa mais linda. Passo a passo, bonitinho, tudo. Olha só, páginas e páginas e páginas e páginas. E passo a passo não para. Cara, tem mais de 80 imagens aqui. 80 imagens que a gente foi tirando, organizando, arrumando, estruturando. Se eu tive tempo de ver a aula de novo, como é que vocês não tiveram tempo? Eu tive tempo de ver a aula de novo e de fazer o PDF. E eu ainda subi campanha de lançamento hoje. O que vocês estão reclamando que não deu tempo? Ah, Pedro, como é que faço para ter acesso a esse material PDF? Tá lá no grupo do Telegram. Então eu já vou começar aqui os avisos. Avisos. PDF da aula 01 e 02 no Telegram. Link na descrição, tá? Link tá na descrição desse vídeo. Entrem lá no canal do Telegram. Não precisa ficar para sempre lá. Entra lá, pega o PDF 1 e 2 e se tu não quiser ficar, sai. Tá tudo bem. Meu objetivo aqui não é ficar enfiando vocês dentro do grupo onde vocês não querem estar. Se tu quer só o PDF, vai lá, pega o PDF e sai fora. E tá tudo certo. Ficou o poder o PDF. Peraí, cara, tem um ventilador aqui embaixo que tá gelando meus pés. Meus pés, porque o gaúcho não... Apertei no botão errado. Peraí, moça, peraí que eu vou desligar esse negócio. Agora sim, velho. Tá choveu aqui em São Paulo hoje, tá um gelo. Pedro, por que você não usa a área de vendas do Hotmart? Porque eu uso outro. Aí, beleza. Esse aqui é o primeiro aviso. O PDF da aula 1 e 2 tá no Telegram. Agora o terceiro aviso. Aviso. Eu vou botar avisou. Sem mais. Amanhã é a última aula da semana do YouTube, que é a aula 4 sobre otimização de campanhas. Não adianta nada a gente saber fazer as campanhas se a gente não sabe fazer as nossas campanhas estarem em constante melhora, né? Então, a aula de otimização de campanhas vai ser para isso, para a gente aprender a estar sempre melhorando as nossas campanhas. E
que a gente vai fazer amanhã também? O que a gente vai fazer amanhã também? Amanhã, inscrições para o curso Subido de Tráfego, tá? Então, já define o lembrete da aula de amanhã que está aqui na descrição. Vai ali agora, clica no link que está na descrição, entra lá na aula 4, clica em definir lembrete, porque amanhã é um dia importante para a história desse Brasil, que é o dia da aula de otimização de campanhas, e no final a gente vai abrir inscrições para o curso Subido de Tráfego. Ah, Pedro, tu só quer vender? Eu falei isso em todos os dias. Não, eu não quero só vender. Se eu quisesse só vender, eu tinha vendido um curso de YouTube para vocês. Eu não feito a semana do YouTube e tinha entregado uma tonelada de conteúdo. E é claro que a aula de hoje e a aula de amanhã a gente também vai fazer o PDF delas e vamos entregar para vocês. No final das contas, eu acho que a gente vai terminar com umas 100 páginas. 100 páginas de PDF. Cara, 100 páginas de PDF é um e-bookzão, é um e-book de como que anunciar no YouTube, um guia completo, tutorial completo de como anunciar no YouTube. Eu tô quase pensando em transformar isso num e-book e sair distribuindo por aí. Juro pra vocês, de tão bom que esse negócio ficou. Aula 2 será liberada? Cara, aula 2 não está mais no ar agora não. Agora é aula 3. Foca na aula 3 aqui. Perdeu a aula 2, perdeu. Perdeu a aula 2, o que tu vai fazer? Tu vai lá e vai estudar o material PDF. Porque o material PDF ele foi feito, cara, a gente pegou toda a melhor informação da aula 2 e colocou no PDF. Então assim, eu tive tempo de fazer a aula 2, eu fiz a aula 2. Eu reassisti a aula 2, aí teve a produção do PDF. Então reassisti a aula 2, aí fizemos o PDF, eu e a minha equipe. Aí o PDF ficou pronto, aí reviso o PDF inteiro, aí sobe campanha de lançamento. Treinei hoje, teve tempo para tudo, moçada. Não é só vocês que fazem um monte de trabalho. Moçada, pergunta sobre o curso Subido de Tráfego amanhã, Thaís Cordeiro. Não adianta ficar spamando o chat aí, que não vai dar bom. Aí, moçada, 7h05. Vamos começar aqui, então, nosso conteúdo. Partiu. Aulinha sobre como criar campanhas que convertem no YouTube. Vamos lá, então. Minha gente, é o seguinte. Agora vou parar de olhar um pouco o chat e vou focar aqui em trazer essa tonelada de conteúdo para vocês, tá? Como sempre, a gente tem aqui aqueles nossos 3 recadinhos iniciais. Primeiro recado inicial é o quê? Cara, semana do YouTube é uma tonelada de conteúdo, tá? Então a gente já tem mais de 60 páginas de conteúdo que foram criados a partir da semana do YouTube. Elas estão lá no canal do Telegram. Então é uma tonelada de conteúdo. Só que como sempre, a gente tem aqui quem? Tem o time dos fracos, tem os padawans e tem os Jedis. Cara, os fracos é a galera, eles vão se perdendo ao longo da semana. Eles vão indo embora, eles vão indo embora, eles vão indo embora. E as aulas vão diminuindo. Isso já é natural, isso já se espera. Os padawans, eles ficam mais tempo do que os fracos. Que fracos é a galera do mimimi. Os padawans, eles ficam mais tempo do que os fracos. É a galera mais resistente, mas é a galera do aprendizado ainda. É a galera que ainda não partiu para execução, tá? Então aqui é o jovem aprendiz. E tá tudo bem. E tem os Jedis, que é a galera da execução. É a galera que está focada em não só ver as aulas da semana do YouTube, mas também está focada em cumprir as missões da semana do YouTube. Porque a cada aula da semana do YouTube, a gente tem uma missão diferente. E nessa aula, não vai ser diferente. A gente vai ter a nossa hashtag missão 3 em 1. E aí a missão 3 em 1, vocês vão entender o porquê. 3 em 1 dia. Vocês vão entender por que é a missão 3 em 1 aqui no final da aula. Beleza? Então, já estejam preparados que a missão de hoje vai ser diferenciada, vai ser a missão 3 em 1, vai ser bem diferente das missões que vocês tiveram nos outros dias, tá? E aí, eu quero começar essa aula aqui falando de como criar campanhas que convertem no YouTube, mostrando este singelo print para vocês, tá? Isso daqui é uma campanha que a gente rodou aqui, ó, do dia 3 de julho ao dia 3 de agosto, ou seja, 30 dias de campanha. E nessa campanha, singela campanha, a gente fez 212 mil leads, ou seja, 212 mil conversões em 30 dias, e a gente investiu
aqui, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, 1,7 milhões de reais, 1.714.303 reais e 97 centavos, e a gente teve 1 milhão de cliques nessa campanha, 212 mil conversões e um custo de conversão de R$ 8. Para alguns isso é muito, para outros isso é baixo. Para mim isso é baixo porque o que eu estava querendo pagar aqui nessa campanha era até R$10 por conversão e pagamos R$ 8 na conversão. Isso daqui é uma campanha de conversão do YouTube, tá? E eu não sabia fazer essa campanha no passado, tá? Se pedissem para eu fazer, se falassem para mim que eu ia fazer 200 mil leads em 30 dias com uma única campanha, eu ia dizer, ah não, isso é mentira, não tem como fazer isso, não tem como fazer isso, não dá, simplesmente a minha cabeça não concebia, porque eu não tinha o conhecimento necessário para conseguir chegar até aqui. Só que eu cheguei até aqui, e eu quero começar falando essa aula com vocês, de como que eu fiz para chegar até aqui, como que eu fiz para chegar no conhecimento que me trouxe até esses resultados aqui, até os milhões investidos, muitos e muitos milhões de reais investidos. E o que me trouxe até aqui, no começo da história, foi o seguinte: lá no passado, quando eu estava começando a fazer os meus anúncios na internet, um dia eu entendi o que era gestão de tráfego, tá? Eu entendi, mas eu mudei de opinião, tá? Então, inclusive, a minha aula, a minha live 01, que está lá no canal do YouTube, que eu fiz há mais de um ano atrás, ela é o que é e como aprender tráfego. Inclusive, essa aula é épica, né? Daqui a uns 10 anos ela vai estar lá, ainda eu vou olhar ela e vou falar assim, cara, olha como mudou de lá para cá. Então, o que é e como aprender tráfego? E nessa live 01, que eu fiz há muito tempo atrás, eu vou até ver quando que eu fiz essa live. Pera aí, vou abrir aqui o YouTube rapidinho. Pedro Sobral, o que é tráfego? Tá aqui, ó. Fiz essa aula, ó, ele está aqui há mais de um ano, 14 de setembro de 2018. Então, 14 de setembro de 2018, eu fiz a minha primeira live, o que é e como aprender tráfego, tá? Então, foi nessa data aqui que eu fiz essa live. E aí, nessa live, eu ensinei para as pessoas que tráfego, gestão de tráfego, são os meus dois amigos, o Gecó e a Ana Oliveira. E o que é o Gecó e a Ana Oliveira? É a geração, G de geração, Co de coleta, Ana de análise e Oliveira de otimização. Então, tráfego, gestão de tráfego é a geração, a coleta, a análise e a otimização de dados. Oliveira. Então, a geração é quando eu vou lá e crio as campanhas. Então, é criar as campanhas. E quando eu crio as campanhas, criar e investir durante o tempo. Então, eu crio as campanhas, invisto durante um período de tempo e eu gero um monte de dados. Aí, eu vou lá no meu gerenciador de anúncios e eu tenho que escolher quais desses dados eu vou analisar. E aí, eu vou partir para a coleta dos dados, que é normalmente o planilhamento. Aí tem a análise. Análise é o quê? É sentar e pensar sobre os dados. Interpretar. Interpretar, tá certo. Então, eu crio as campanhas, invisto dinheiro, vai surgir um monte de dado, eu coleto esses dados, planilho eles, sento e penso sobre os dados, interpreto os dados e aí depois que eu interpreto, eu otimizo. E otimizar é o quê? É fazer alterações em busca de melhora. No dia que eu me liguei que o meu trabalho era isso daqui, eu evoluí muito no tráfego. E pode parecer uma coisa bobinha, tem até uma palavra em inglês para isso daqui que é silly. É tipo quando uma coisa, isso aí é mais ou menos, nem faz tanta diferença assim. Cara, no dia que eu descobri isso, o meu tráfego mudou, tá? Só que eu pensava que uma pessoa entender isso daqui, se ela entendesse isso, isso seria o bastante para ela ser um bom gestor de tráfego. Isso seria o bastante para ela saber criar campanhas que convertem no YouTube, como aquela campanha que eu mostrei para vocês. Só que aí eu descobri que isso aqui não é o bastante. Que o gestor de tráfego, ele precisa ter várias outras características, além de entender isso daqui, para ser um bom gestor de tráfego. Então, a pergunta que fica é, qual é
ou quais são as principais características de um gestor de tráfego. E aí eu parei, antes de entrar nessa aula, né, eu planejei essa aula, eu parei, pensei, aí eu, cara, com certeza, ser organizado é uma das grandes características de um bom gestor de tráfego. Tem que ser organizado, tem que saber organizar as suas planilhas, tem que saber fazer um resumo de uma aula e esse resumo fica bonito, tem que conseguir organizar os seus dados, tem que conseguir organizar as suas campanhas. Então, ser organizado é uma grande característica. Outra característica é se dar bem com números. Tá? Então, assim, tu não... Ah, Pedro, eu sou muito ruim de matemática, eu ainda tenho chance com tráfego? Cara, tu não precisa ser o maior expert do mundo em matemática. Mas tu tem que manjar de uma matemática básica. Um mais e menos, uma multiplicação, uma divisão, uma formulinha matemática aqui, um contém está contido, esse tipo de coisa básica que a gente aprendeu lá no ensino médio com a tua professora e tu achava que não ia servir para nada. Pois é, aquilo serve. Mas tu não precisa ser o maior expert do mundo. Eu conheço gente que é até ruim com números e se dá bem no tráfego. Do mesmo jeito que eu conheço gente que não é organizado e se dá bem com o tráfego. E tu tem que ser proativo. E proativo é o quê? Proativo é tipo, é executar sem alguém te pedir. Tá? Tu não tem que ser a pessoa que só executa quando alguém te pede. Então tu tem que ser essa pessoa que naturalmente está executando. E tu tem que ser um testador. Tu tem que ter, estado não, tem que ser um testador. Tu tem que ter a mentalidade do cientista maluco. Beleza? Só que isso daqui, cara, se tu não tiver alguma dessas qualidades, eu acho que, tirando a parada de ser testador, isso aqui é super importante. Então, essas qualidades aqui, elas fazem um bom gestor de tráfego. Só que, cara, tem um ponto que vai além desses daqui, que é o que te faz ser um excelente gestor de tráfego. Então, isso aqui é as características de um bom gestor de tráfego. Agora, um excelente gestor de tráfego, ele tem tudo isso daqui e ele tem essa característica aqui. Alguém se atreve a chutar aí no chat? Qual que é a característica? Deixa eu ver se a galera tá mandando nos comentários aqui. Alguém se arrisca? Moçada, deixa aquele likezinho maroto, né? Terceiro dia de aula seguido aí. Coragem, atrevido, saber perder, fazer a corrida do Naruto, perfeccionista, estrategista, ter barba, óbvio, ter barba. Se não tiver barba, não dá certo. Não, mentira, não é ter barba. Nunca desistir, criatividade, consistência. Ninguém acertou. Ninguém acertou. Cara, a principal característica de um ótimo gestor de tráfego, ele tem que ser, presta atenção, um identificador de padrões. Um excelente gestor de tráfego é uma pessoa que sabe analisar padrões. É uma pessoa que sabe analisar uma situação várias vezes e ele nota um padrão. Toda vez que o lápis cai, faz um barulho. Toda vez que o lápis cai, faz um barulho. Isso é meio que ser um testador, porque se tu parar para analisar lá o método científico que tu aprendeu também no ensino médio, que tu não dava muita atenção, ele é sobre isso. Ele é sobre observar fenômenos e ver se esses fenômenos se repetem sempre nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, ser um identificador de padrões é sobre ser uma pessoa que identifica fenômenos e comportamentos e resultados das campanhas e ver se esses padrões, fenômenos e comportamentos, eles se repetem sempre. Então, e aí, peraí que eu já estou chegando no conteúdo, parece que não tem nada a ver, mas eu garanto para ti que eu estou chegando no conteúdo. Então, ser um identificador de padrões, cara, assim, nesse mundo da gestão de tráfego, eu sou um maluco tentando achar padrão, entendeu? Eu estou sempre tentando achar um padrão, e não só na gestão de tráfego, mas em tudo na vida. Sei lá, tem uma cara que a minha namorada faz pra mim, que é a cara que eu sei quando ela tá brava. E aí, como que eu sei que essa é a cara que ela tá brava? Porque eu já vi essa cara, não muitas vezes, mas algumas vezes, e toda vez que eu vejo essa cara, eu sei que ela tá brava, porque eu identifiquei um padrão. Esse é o rosto dela quando ela tá brava. Toda vez que ela tá triste, ela fica de tal jeito.
Então, identificar padrões serve para tudo na vida, mas a gente tem que trazer isso para dentro das campanhas. E não só para dentro das campanhas, mas para também para as pessoas e para os resultados de sucesso. Um dos maiores motivos, eu super me considero uma pessoa de sucesso hoje em dia. E eu acho que um dos maiores motivos pelo qual eu virei uma pessoa de sucesso foi porque eu identifiquei padrões desde muito cedo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era pequeno, o meu pai trazia dinheiro para casa. Meu pai é apicultor, trabalha com abelha. É real, meu pai é apicultor, trabalha com abelha, trabalha no campo. E aí meu pai era a pessoa que trazia dinheiro para casa. E a minha mãe só estudava. Minha mãe, cara, eu lembro dela o tempo inteiro com um xerox ou um xerox na mão, não sei como é que fala, lendo, ela levava a gente para passear, ela estava sempre estudando, estava sempre lendo. E quando a gente era pequena, ela estava começando a fazer faculdade, ela estava sempre estudando. E aí, cara, começou a chegar um período da minha vida que a minha mãe começou a ganhar melhor do que meu pai. E a minha mãe que começou a trazer o dinheiro para casa. E aí, e aí hoje em dia eu consigo conectar esses pontos. Mas por que eu virei uma pessoa estudiosa? Porque eu notei o padrão. Porra, minha mãe estudou pra caralho e começou a dar bom. Eu vou fazer o mesmo. Eu vou ser uma pessoa estudiosa. Porque quando tu é estudioso, qual que é o padrão? O padrão é que quando tu tá estudando muito, uma hora ou outra o negócio vira, uma hora ou outra o negócio dá bom. E foi por causa disso que eu virei uma pessoa que estuda e gosta de estudar. Porque eu identifiquei um padrão de que, pessoas que têm sucesso, elas estudam. E aí, nesse mundo de tráfego, por que eu estou falando tudo isso para vocês? É porque eu estou enrolando aqui, falando da minha vida? Não, é porque esse é o tema central da nossa aula. O tema central da nossa aula de hoje, vou dar um Ctrl+C aqui da minha cola, é os 3 padrões que todas as contas que têm muito resultado com anúncios de conversão no YouTube têm. Então, todas as contas, todas que eu já vi, e eu já vi muitas, todas as contas que têm muito resultados com anúncios de conversão, elas têm esses 3 padrões que eu vou falar para vocês. Então, a nossa aula de hoje sobre como criar campanhas que convertem no YouTube, na verdade, ela vai ser sobre os 3 padrões que todas as contas que têm muito resultado com anúncios de conversão no YouTube têm. E claro, eu vou te ensinar não só quais são os padrões, como eu vou te ensinar a implementar esses 3 padrões e tu ter esses 3 padrões na tua conta, beleza? E não tem bullshitagem, não tem informação escondida, eu vou te trazer esse conteúdo sobre conversão de um jeito que ninguém nunca falou e vai ser o melhor jeito de todos. Por quê? Porque eu passei hoje mais de 1 hora planejando essa aula. Como que eu ia trazer essa informação para dentro dessa tua cabecinha pensante, beleza? Então, vamos lá. Peraí. Antes de... Eu anotei isso também. Antes de falar dos 3 padrões, eu quero fazer um disclaimer, tá? E o disclaimer é o seguinte. Eu aprendi... não é que eu aprendi a fazer com eles, mas eu aprendi que era possível fazer campanhas de conversão no YouTube com a Empíricos, tá? Quando eu fui contratado pela Empíricos para fazer um trabalho consultivo durante um período de tempo, eu trabalhei lá durante vários meses, e quando eu cheguei na Empíricos, eles estavam começando a usar muito esses anúncios do YouTube, estavam começando a ter muito resultado com eles. Então, às vezes alguém pode falar assim, o Pedro disse que ele descobriu as campanhas do YouTube. Não, eu não descobri as campanhas do YouTube. O que eu digo? Cara, eu fui uma das pessoas que aprendeu a fazer esse negócio funcionar direito. E aprendi junto com os caras que começaram a usar esse tipo de campanha. Então, hoje em dia, tem muita gente que usa essas campanhas. Mas eu estou dando os créditos aos caras. Porque quando eu cheguei lá para trabalhar com eles, eles estavam usando e eu não era ciente do potencial que essas campanhas tinham. E aí a gente juntou o conhecimento que eles tinham com o conhecimento que eu tinha e aí explodiu. A parada literalmente explodiu. Então foi uma junção de conhecimentos, não foi unilateral, não foi só deles, não foi só meu, foi um trabalho em equipe, tá? Então eu queria muito fazer esse disclaimer, porque eu sou um cara assim que, velho, eu gosto e me sinto na obrigação de dar os créditos para as pessoas que me ajudaram. Do mesmo jeito que no começo da aula eu falei do Thiago Tesman, que quando o tráfego começou, tudo era mato, e estava o Thiago Tesman lá fazendo conversão extrema, e eu fiz o curso dele, e o primeiro contato que eu tive com o Google Ads foi através do curso dele, claro, foi o pontapé inicial. Hoje em dia eu sei tanto quanto ele, com certeza,
Em alguns aspectos mais, em outros aspectos ele sabe mais. Mas tu tem que dar essas devidas referências para as pessoas, sabe? Isso é importante. Porque aí, quando tu dá referência para alguém, cara, isso não te diminui, isso te engrandece, entendeu? E isso cara, isso tudo que eu falo para vocês, quando eu venho aqui dar aula, e tem gente que fala assim, ele tá enrolando, ele não sei o quê. Velho, vai embora se tu acha isso. Na moral, aperta o botão de fechar lá, porque a aula aqui, a semana do YouTube e as minhas aulas, elas são muito mais do que um monte de conteúdo sobre tráfego. Elas são, cara, se vocês olharem no material PDF, vou até abrir aqui o material PDF agora. Vou ter que abrir, estava aqui, vou ter que abrir de novo. Se vocês olharem no material, não vou abrir, mas a moral da história é o seguinte, se vocês olharem no material PDF, lá está escrito assim, ó, filosofia Sobral, método Sobral. Eu gosto de dar a minha cara para as coisas, então assim, isso sou eu, entendeu? E eu gosto de transmitir isso para as pessoas, porque eu acho que eu só tô onde eu tô, não só por causa das técnicas e dos botões que eu sei clicar, é por causa da pessoa que eu sou. E um pouquinho que eu puder transmitir e as coisas que eu acho que vai somar na vida de vocês, eu não vou economizar saliva para falar e transmitir para vocês. Quem acha que é bullshit, só fechar a janelinha, vai embora e tá tudo certo. Quem quiser vir comigo, quem acha que não tem nada a ver, mas quiser aproveitar o conteúdo, é só ficar por aí, porque o conteúdo, a parte técnica, nela, modéstia à parte, a gente também destrói. Tá? Então, feitos os disclaimers, quero falar para vocês dos 3 padrões que todas as contas que têm muito com resultado com anúncios de conversão no YouTube têm. O primeiro padrão é uma base sendo criada constantemente. O segundo padrão é, peraí que está na cola aqui, colinha marota, que eu quero botar exatamente como eu escrevi mais cedo, domínio extremo do processo de criação de campanhas. E o terceiro ponto é, cadê? Onde está você? Excelentes, como é que escreve excelentes? Excelentes? Ou tem o C antes? Eu sou muito ruim de português, velho. Não, o C depois, certeza. Excelentes criativos sendo criados constantemente. Tá? Nós vamos explorar cada um desses 3 pontos na aula de hoje. Então, primeiro ponto, base sendo criada constantemente. Vamos lá. Deixa eu dar um gole d'água porque a minha garganta tá seca hoje. Cara, eu sei que muitos de vocês perderam a aula 2, tá? Sei que muitos de vocês perderam a aula 02. Só que na aula 02 a gente falou exatamente sobre isso, sobre como que cria uma base no YouTube. Esse foi o tema central da nossa aula 2. Pedro, como é que eu faço para ver a aula 2? Cara, eu vou ser sincero com vocês, porque eu sou a pessoa que abre a estratégia aqui na frente de todo mundo. Provavelmente, eu vou botar as aulas de volta no ar em algum dia da semana que vem, tá? Eu vou botar as aulas de volta no ar, mas vai ser assim, por menos de 24 horas. Elas vão voltar no ar. Então, se tu perdeu a aula 2, não se desespera, as aulas vão voltar no ar. Mas elas só vão voltar na semana que vem. Agora esquece. Agora, menos de 24 horas eu estou tirando a aula do ar. Só que, o que a gente tem? Cara, a gente tem um material PDF da aula 2. Tá lá no canal do Telegram. O link do canal do Telegram tá aqui na descrição. Cara, olha esse PDF, cara. A gente demorou horas e horas e horas para fazer. A minha equipe ficou até as 4 da manhã produzindo PDF para vocês. Então, assim, deu um trabalho da porra, entendeu? Vocês que estão reclamando, choramingando aí que vocês não viram a aula 2, vocês não viram porque vocês não quiseram. Porque vocês são uns bandos de mimimizento. Porque se a minha equipe conseguiu ficar acordada até as 4 da manhã, depois de ver a aula aqui comigo, os caras ficaram acordados até as 4 da manhã fazendo PDF, eles estavam lá, velho. Eles são sangue no olho. Então faltou sangue no olho aí. Pedro, mas eu tenho filho e aconteceu tal coisa. Beleza, tu é a exceção. Tem gente aí do outro lado que é a exceção. Se tu é a exceção, essas palavras não são para ti. Mas 90% das pessoas que reclamam, vocês ficaram de preguicinha. Se eu olhar o celular de vocês e ver o tempo que vocês passaram no celular ontem, foi muito maior do que 2 horas, que foi o tempo que durou a nossa aula. Então não me miguela. Não me miguela, beleza? Não tenta passar miguezinho que aqui não cola não. Quem quer dá um jeito, quem não quer arranja desculpa. Isso é pra tudo na vida, meu velho. Isso é pra tudo na vida. Então, mas para diminuir o mimimi de vocês, tem o PDF da aula 2. O PDF da aula 2, ele é o tutorial de como fazer uma base lá no teu canal do YouTube. Esse PDF tem 47 páginas, velho.
é um PDFzão, é melhor que os e-books que tu vê aí pela internet. Então o PDF da aula 2 tá no Telegram e é só entrar lá no Telegram e fazer o download, tá? Mas eu vou reforçar aqui alguns conceitos da base. Cara, a primeira coisa, o que é base? Base é criação de conteúdo, mais distribuição desse conteúdo, mais relacionamento com quem interage com esse conteúdo. Então, basicamente, o que todo mundo que tem sucesso nas campanhas de conversão tem? Eles têm uma base. Eu não conheço ninguém que tem sucesso em campanhas de conversão e não tem uma base. Todo mundo faz muito conteúdo, todo mundo gasta muito dinheiro distribuindo esse conteúdo, e nem todo mundo, mas aqui é a minoria. A minoria gasta tempo se relacionando com essa audiência. Então, funciona assim um relacionamento? Funciona. Se tiver um relacionamento, melhor ainda, só que isso aqui dá muito trabalho, por isso que as pessoas não fazem, tá? Mas uma base é basicamente a criação de um conteúdo de mega qualidade, a distribuição desse conteúdo e o relacionamento com quem se interage com esse conteúdo, tá? Então, assim, vou dar um exemplo de base aqui pra vocês. Cara, a semana do YouTube. A semana do YouTube faz parte da minha base. A semana do YouTube são 4 dias de muito conteúdo, um conteúdo de muita qualidade. Eu gastei uns 30 mil reais para convidar as pessoas para participar da semana do YouTube. Então eu gastei dinheiro para distribuir a semana do YouTube. Eu gastei um monte de grana para chamar vocês aqui para estar aqui comigo. Então eu gastei dinheiro para distribuir o meu conteúdo de qualidade. Então um ótimo exemplo do que é um conteúdo de qualidade é a semana do YouTube. Cara, a gente está fazendo os PDFs dessas aulas. Por que eu não me importo que vocês entrem lá no canal do Telegram? Então eu vou escrever aqui, semana do YouTube. Exemplo. Por que eu não me importo que vocês entrem no canal do Telegram, baixem os PDFs e saiam de lá? Por que eu liberei os PDFs de graça para todo mundo, sendo que os PDFs eles são praticamente um e-book, e eu sei que a grande maioria das pessoas não vai dar valor para os PDFs porque eles foram gratuitos. Porque, cara, o meu objetivo é gerar o máximo de valor possível. Então, quando eu faço conteúdo, não é pensando em ganhar dinheiro, é pensando em gerar o máximo de valor possível. Beleza? E aí, cara, a sensação que gera nas pessoas, e essa sensação que o teu conteúdo tem que gerar nas pessoas, que é o seguinte, cara, se o conteúdo gratuito dele é esse, imagina o pago. Alguém aqui se perguntou isso? Eu falei abertamente que amanhã eu vou fazer uma venda para vocês aqui no final da aula. Agora imagina o pago. Se o gratuito que ele entrega tem essa qualidade, imagina o que ele não faz para os clientes dele. E é essa sensação que eu quero que vocês gerem quando vocês criarem a base de vocês. Imagina o pago. Tem gente te mandando mensagem todos os dias dizendo isso daqui. Cara, eu recebo todos os dias. Juro pra vocês, juro. Não tô de miguezinho. Um monte de gente fala assim, cara, se esse é o gratuito, imagina como é que é o conteúdo pago desse barbudinho. Beleza? E além disso, além da base, criar tudo isso, da base ser o principal poder de criação de audiência, dela gerar, quando o teu conteúdo é de muita qualidade e tu distribui ele corretamente, ela gera essa sensação essa criação de audiência, cara, ensinar as pessoas, isso é bizarro, ensinar as pessoas tem um poder que quem não está ativamente compartilhando conhecimento não sabe. Cara, quando eu comecei a compartilhar os meus conteúdos na internet, eu pensei que eu ia diminuir. Porque eu pensei assim, cara, todo mundo vai saber o que é uma hierarquia de público, todo mundo vai saber fazer exclusão, todo mundo vai saber fazer bons criativos, todo mundo vai saber anunciar no YouTube, todo mundo vai saber todas as minhas técnicas de fazer anúncio. Eu vou virar mais um. E cara, não é isso que acontece. Velho, sabe vela, quando tu vai acender uma vela na outra? Ensinar as pessoas é tipo vela. Quando tu bota uma vela na outra, velho, a parada multiplica. Só que a diferença é que a tua vela inicial, quem está compartilhando o conteúdo, mano, a tua chama, menina, a tua chama, ela fica maior, cara. Então assim, e eu tô batendo forte nisso, porque pra mim isso é a parada mais importante que ninguém faz. E quem faz essa parada direito vai ter sucesso. Quando tu é bom o bastante, velho, nada te para. Essa é a moral. Quando tu é bom o bastante, nada te para. Nada. Nem a Dilma, nem o Bolsonaro, nem a lei, nem ninguém, mano. Nem ninguém te para. Ninguém. Quando tu é bom o bastante, não tem Zuckerberg, não tem porra nenhuma. Ninguém te para. Só que aí, cara,
As pessoas, elas não se deixam ser boas o bastante porque elas estão sempre com esse medo de compartilhar. Porque elas, assim como eu lá no passado, achavam que se compartilhassem, elas iam estar perdendo. Mas tu não está perdendo, velho. Tu está crescendo. Porque quando tu materializa, olha essa, materializa o conhecimento em palavras, cara, está transformando, está tangibilizando aquilo que tu sabe. Está mostrando para as pessoas aquele conhecimento. Então, na verdade, compartilhar não te diminui, velho. Só te engrandece. Então, hoje em dia, se tu tem alguma coisa boa dentro de ti, velho, se tu tem um conhecimento bom dentro de ti, cara, é tua obrigação compartilhar isso. É a tua obrigação criar esse conteúdo de qualidade. É a tua obrigação distribuir esse conteúdo. É a tua obrigação se relacionar com quem consome esse conteúdo. É a tua obrigação criar a tua base. E aí, uma vez que tu criou a tua base, uma vez que tu começou a produzir esse conteúdo, que tu começou a distribuir, que tu começou a se relacionar com as pessoas e que tu não para mais de fazer isso, tu já tem o primeiro passo para ter sucesso em campanhas de conversão. E quando eu digo campanhas de conversão, são campanhas de venda, meu velho. Campanha que vai vender. Ai, Pedro, mas eu tenho um e-commerce, cara. Estou usando uma camiseta aqui, tá? De um e-commerce que chama Minimaliza, tá? O dono é um amigo meu. Minimaliza. O Germano, ele é um bosta. Por quê? Porque o Germano, ele ainda não está produzindo conteúdo para o e-commerce dele. Mas o cara vende camiseta, Pedro. Como é que ele vai fazer a base dele? O maluco vende camiseta. Mano, vocês não têm noção. Essa camiseta é a camiseta mais estilosa que eu tenho. É a camiseta que mais veste bem em mim. E eu consigo sair na rua e treinar com essa camiseta. Porque o conceito da camiseta, tem a parada do minimalismo, mas o conceito da camiseta, por que ele criou essa camiseta? Era porque ele queria uma roupa bonita e que ele conseguisse sair na rua e treinar com essa roupa e que fosse confortável, uma roupa para todas as situações. E cara, ele me deu 2, 3 camisetas e eu não consigo parar de usar, velho. Eu sujo ela e eu já estou lavando ela porque eu já quero que ela esteja limpa porque eu só quero usar ela. E agora eu vou viajar no final do ano e eu acho que não vai dar tempo da entrega chegar na minha casa. E ele não me pagou para eu fazer esse publi, porque isso aqui nem é um publi. Mas cara, dá para fazer conteúdo para e-commerce. Porque todo mundo que vende alguma coisa, cara, tem uma história por trás, tem um conteúdo por trás. Se tu vende camiseta, tu pode ensinar, tu pode falar isso para as pessoas. Qual que é a moral da camiseta, entendeu? Qual que é o conceito por trás? Ou, minha camiseta é mais uma camiseta. Beleza, ensina o cara a lavar a camiseta dele direito para ela durar mais. Ensina o cara a dobrar a camiseta dele direito para ela não ficar amassada. Ensina o cara a passar a camiseta dele. Dá dicas pro cara de como que ele pode combinar a camiseta com outras peças de roupa. Olha só como tu pode combinar essa camiseta com uma calça jeans, com... Cara, tudo que se faz, qualquer exemplo, velho, me dá qualquer coisa. Essa garrafinha aqui, velho, BPA Free. O que é BPA Free? Cara, tem um, sei lá, tem um resíduo que sai do plástico que fica na água. E tem umas garrafinhas que tem esse BPA Free. A maioria das pessoas não sabe. Ninguém para explicar essa merda pra ninguém. Outro dia eu comprei um tapete de yoga. Cara, antes de comprar o tapete de yoga, eu li um artigo, eu fui na Netshoes, vi um tapete que eu achei bonito e procurei na internet. Como escolher um tapete de yoga? Cara, tinha um artigo gigantesco sobre os tapetes de yoga. E aí eu li aquele artigo gigantesco sobre os tapetes de yoga e o cara me dava 3 opções de tapete. Ó, esse aqui é o mais caro, mas ele é o melhor. Esse aqui é o melhor custo-benefício de todos. E se tu não tem dinheiro, não tem problema. Tem esse daqui que não é o melhor de todos, mas com certeza ele vai te ajudar. Moral da história, o tapete da Netshoes estava mais barato e eu comprei nesse outro site. Por quê? Porque eu senti confiança. E a gente sente confiança quando a gente tem o quê? Relacionamento. E como que a gente cria esse relacionamento? Com conteúdo, cara. Então assim, não importa, se eu fosse fazer um e-commerce, ou quem viu o tutorial do Tutorial Secreto 2, eu dou o exemplo do carregador portátil, que eu fiquei fazendo pesquisa para comprar o carregador portátil. Cara, se eu tivesse uma empresa que vende carregador portátil, eu ia fazer 1000 conteúdos sobre carregador portátil. Quem não sabe como criar conteúdo, olha o Tutorial Secreto 2, que está lá no canal do Telegram. E aí lá eu falo sobre isso, conteúdo tipo assim, se tu vende produto físico, dá para criar conteúdo para qualquer coisa, moçada, para qualquer coisa. Eu trabalho, último exemplo, juro, e aí eu vou pro próximo item. Eu trabalho numa empresa que vende tinta para cabelo. Cara, nessa Black Friday a gente faturou 7 dígitos, velho. 7 dígitos em uma semana. Faturamos mais de 1 milhão vendendo tinta para cabelo que custa R$25. Fazendo o quê? Isso aqui, base.
conteúdo de tinta para cabelo. Agora, se tu não consegue criar conteúdo para o teu negócio, imagina criar para tinta para cabelo. E a gente conseguiu. Outro exemplo, último, eu jurei errado. Outro exemplo, 2 exemplos. Cara, tem uns malucos que estão na consultoria 11, que está no meu canal do YouTube. Eles trabalham para uma construtora. Mano, eles pegaram conteúdo de um pedreiro na internet, porque o principal cliente da construtora é pedreiro. Eles pegaram os conteúdos de um pedreiro na internet, mandaram mensagem pro maluco, pediram para pegar os vídeos do cara e usar como divulgação. Então o pedreiro ensina a fazer chapisco no muro, ensina a fazer as medidas certas para o cimento ficar bom. O pedreiro faz o conteúdo. E tem um outro cara, que ele me segue no Instagram, que é o ovelheiro boiadeiro. Mano, o cara faz conteúdo sobre ovelha, meu velho. Ovelha, sobre os dentes das ovelhas. Sobre o cachorro que pastoreia as ovelhas. Velho, se o maluco faz conteúdo sobre chapisco de muro, se o cara faz conteúdo sobre os dentes das ovelhas, se tu não tá fazendo conteúdo sobre o teu negócio, que é uma camiseta, mano, tu tá de brincadeirinha. Tu tá de brincadeirinha. Faça conteúdo, não importa qual seja o nicho, não importa qual seja o negócio, esse é o caminho para o sucesso. Eu tenho pena das pessoas que vendem camiseta, se um dia eu for vender camiseta, porque o que eu vou fazer de conteúdo de camiseta, vocês vão chorar, beleza? Então, voltando aqui, esse aqui é o ponto número 1, não vou ir mais fundo nele, porque isso aqui foi o tema da aula de ontem, tá? Não quero adentrar aqui com muita profundidade. Agora eu quero falar do ponto número 2, que é o quê? Vou dar o Ctrl C aqui. Domínio extremo do processo de criação das campanhas, tá? E essa parte aqui, ela é um pouco mais complexa e, inclusive, eu quero falar, vai ser aqui a gente vai gastar menos tempo do que vocês acham. Tem acento aqui? É isso? Domínio? É isso? Por isso que é errado? Então, é o seguinte, moçada. Tem 4 maneiras de tu aprender tráfego, tá? 4 maneiras, só 4. Eu resumi nessas 4 maneiras. Hoje em dia muita gente fala isso, mas eu fui a primeira pessoa que eu escutei falando isso fui eu. O primeiro jeito é ler a central de ajuda, tá? Toda ferramenta tem uma, e lá tem todas as informações. Tudo que eu ensinei nas lives para vocês aqui sobre parte técnica, está detalhadamente explicado na central de ajuda. Tudo está detalhadamente explicado na central de ajuda, tá? Só que a central de ajuda ela não vai te recomendar fazer nada como eu te recomendo com base nos meus resultados. O segundo jeito é o quê? É fuçar e clicar. É entrar na ferramenta, fuçar, apertar nos botões. Para quem entrou no Google AdWords, no Google Ads, a primeira vez na vida, se no meio das minhas aulas foi a primeira vez que tu viu essa tela aqui, cara, eu sinto a tua dor. Eu sei que isso aqui é foda. Eu sei que é 1 milhão de botão, tu não sabe nem para onde tu olha, tu não sabe nem para onde tu clica. Quando eu dei a aula ontem, eu conseguia sentir as pessoas do outro lado da tela ficando perdidas, velho. Eu te juro, eu sentia quem estava do outro lado da tela perdido porque não sabia nem o que eu tinha feito. Aí daqui a pouco eu cliquei aqui, aí daqui a pouco eu cliquei aqui em cima rapidinho, já voltei aqui pro grupo de anúncio, o cara nem viu o que aconteceu. Meu Deus, onde é que ele clicou? Como é que ele chegou nessa tela? Eu sei que é complicado, mas o único jeito de tu pegar a manha disso é passando tempo aqui com a ferramenta. É clicando, é vem aqui, vê o que faz esse botão, o que faz esse botão, analisa, o que acontece se eu clicar aqui em cima, o que acontece se eu clicar aqui, o que acontece se eu aperto nessa setinha, o que acontece se eu aperto nesses 3 pontinhos, o que acontece se eu aperto em pesquisar. Ah, olha só, eu juro pra vocês que eu não sabia que tinha esse pesquisar aqui. Aí, que legal, beleza. É assim que faz para fuçar e clicar. Aí, opa, eu errei aqui. Aqui é campo de batalha. O terceiro jeito é o mais efetivo, que é o jeito que eu aprendi a fazer tráfego, o jeito que 90% do meu aprendizado de tráfego veio daqui, que é no campo de batalha, que é ir lá, investir, colocar os dinheiro e passar os perrengues, e o Sobral fala tudo na live, mas aí tu vai ter que botar a mão na massa, não adianta só ver a live e não colocar a mão na massa, porque quando tu coloca a mão na massa, para tu entrar no campo de batalha tu vai precisar fuçar e clicar. Só que aqui tem um último ponto, que é o que todo mundo acha que é o segredo para aprender tráfego, que é aprender com quem sabe, que é o que vocês estão fazendo aqui agora. Aprender com quem sabe facilita a tua jornada. Mas só tu pode percorrer a tua jornada. Eu facilito, eu encurto, eu tiro uns empecilhos da tua frente, eu tiro umas pedras do teu caminho. Só que quem vai ter que caminhar o caminho é tu. E para caminhar o caminho tu vai ter que fazer isso daqui. Beleza? Porque quem aprende, eu vou dar real para vocês agora, quem aprende tráfego papagaio, que o cara fala, clica aqui,
clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui, e não te ensina a pensar tráfego, porque, na minha opinião, esse é o meu diferencial. Eu te ensino a pensar tráfego. E quando tu aprende a pensar tráfego, cara, a ferramenta vai mudar na semana que vem e tu vai conseguir se adaptar, porque tu aprendeu a pensar tráfego. Tu não aprendeu a ser um papagaio que decorou todos os cliques. É claro, no começo isso ajuda pra caralho. Ter um método, ter um passo a passo, ajuda muito, ajuda muito, ajuda muito. Mas não é necessário, tá? Ah, Pedro, quer dizer que não é necessário ver as tuas aulas? Não, não é necessário. Não é necessário entrar na comunidade Sobral? Não, não é necessário. Não é necessário comprar o curso de tráfego? Não, não é necessário. Mas tu quer um facilitador na tua jornada, tu quer alguma coisa que te poupe tempo, aí, cara, aí aprender com quem sabe vai ser muito útil. Só que para aprender tráfego não é a principal coisa que tu tem que fazer, tá? E aí, é o seguinte, essa parte aqui de domínio extremo do processo de criação das campanhas, cara, ela é a parte técnica do processo. E essa parte técnica do processo, ela é chata, ela separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Ela é a parte difícil, mas ela é a parte que diminui a competição e ela é a parte que vai te dar a oportunidade para ser um bom gestor de tráfego. Poucas pessoas no Brasil têm um domínio extremo do processo de criação das campanhas. Hoje em dia, tem muito mais gente querendo um gestor de tráfego do que gestores de tráfego disponíveis no mercado. E eu te garanto que é fácil. Não, fácil não, me desculpa, não é fácil, errei. Eu te garanto que é possível tu ganhar 10, 20 mil reais por mês prestando serviço de tráfego para as outras pessoas. E hoje em dia muita gente é picada por o bichinho do empreendedorismo. Porque hoje em dia é super legal tu ter a tua própria empresa e fazer o teu 6 em 7. Todo mundo quer isso. Só que, cara, às vezes tu não tem que ser o cara empreendedor. Às vezes tu tem que ser o cara que é o gestor de tráfego, que trabalha para os empreendedores, que trabalha para o cara que faz 6 em 7, 7 em 7, para quem trabalha para o cara que vai fazer a base. Às vezes, muitas vezes, ser o gestor de tráfego vai te trazer mais dinheiro no longo prazo do que ser o carinha que está na frente das câmeras. Ah, Pedro, mas tu está na frente das câmeras. Sim, mas durante 4 anos eu fiquei rico fazendo tráfego para outras pessoas. Eu fiquei rico tendo clientes que eu atendia fazendo tráfego para eles. E clientes que vocês acham que me pagavam muito. E não, cara, eu tenho cliente que me paga 3, 4, 5 mil reais por mês. Só que são os meus clientes que estão comigo desde lá do passado, cara. O maluco da tinta para cabelo, que é o Igor, o nome dele, cara, o Igor, ele é meu cliente mais antigo. E o Igor começou me pagando 2 mil reais por mês. Cara, hoje em dia o nosso contrato é maior? Hoje em dia o nosso contrato é maior, mas porque ele cresceu e eu cresci, e aí a gente fez uma parceria, e hoje em dia eu tenho ótimos contratos, não porque eu sou e presta atenção nisso, e porque isso aqui é para todo mundo. Cara, hoje em dia eu tenho ótimos contratos e eu tenho o que eu tenho, não porque eu sou irmão do Mairo, mas porque eu tenho lealdade, porque eu sei trabalhar duro, porque eu sei que tu não deve explorar as pessoas com quem tu trabalha, porque eu sei que lá no passado o meu trabalho não valia nada, porque eu não tinha experiência, eu não tinha resultado. Não adianta tu não ter experiência e não ter resultado e tu querer cobrar uma fortuna para fazer o tráfego dos outros, querer cobrar porcentagem para fazer o tráfego dos outros. Ah, vai tomar no cu, cara, isso aí não se faz isso. No começo, cara, seja humilde, trabalha de graça. Quantas horas de consultoria eu já não dei de graça nessa vida para chegar aqui onde eu estou agora? Então, assim, cobra baratinho, começa cobrando 500, 1.000, 2.000. As pessoas me perguntam, ai Pedro, como é que eu precifico o trabalho de tráfego? Eu falo, cara, qual experiência eu tenho? Não tenho nenhuma. Então tu não tem que precificar porra nenhuma. Tu tem que trabalhar de graça, ou cobrando muito pouquinho. Por quê? Porque a moral, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é o meu jeito de trabalhar, tá? É o meu jeito de trabalhar. Tem gente que faz de outro jeito, esse é o meu jeito. Eu trabalho no conceito de parceria. E parceria é uma equação. Para quem não sabe o que é uma equação tem um sinal de igual. E tudo que acontece de um lado, acontece de outro. Então, se de um lado da equação tem mais trabalho, do outro lado da equação tem mais trabalho. Se um lado da equação tem mais dinheiro, do outro lado da equação tem mais dinheiro. E eu sempre falo isso para todos os meus clientes. Cara, eu estou entrando nessa contigo porque eu quero uma parceria. Eu não vou te cobrar uma porcentagem absurda do teu negócio porque eu não acho justo. Porque eu quero ver tu crescendo e aí depois eu cresço. Mas aí se o cliente não quer que eu cresça com ele, aí eu caio fora. Porque ele não entendeu o conceito de parceria. Beleza? Então,
a parte técnica do processo, que é esse ponto número 2, que é o domínio extremo do processo de criação das campanhas, cara, é a parte chata, é a parte que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas, é a parte difícil, mas é a parte que diminui a competição e a parte da oportunidade. Fazer anúncios bem feitos no YouTube não é fácil, ter domínio extremo do processo de criação das campanhas não é fácil. E agora, eu ia fazer uma coisa. O que eu ia fazer? Eu iria, nesse momento da aula, começar a te ensinar o processo de criação das campanhas. Mas eu decidi não fazer isso. Por que eu decidi não fazer isso? E aí, se tu está no grupo do Subido lá no Telegram, ou se tu viu os meus stories hoje, tu me ouviu falando disso. Ontem eu estava dando a aula 2, e até a metade da aula 2 foi lindo. Eu estava adorando dar aquela aula. Chegou da metade para o final, ficou pesado. O conteúdo estava denso, cara. Era, tipo assim, muito técnico. É uma coisa que até me cansa de explicar para as pessoas. E aí, eu saí da aula pensando assim, pô, eu dei o meu melhor, velho. Eu dei o meu melhor, eu entreguei o máximo de conteúdo que eu consegui, mas eu faria essa aula diferente. Eu teria pegado toda essa parte técnica e eu teria empacotado isso numa aula extra e teria dado de presente para as pessoas. E foi exatamente o que eu fiz nessa aula. Então, essa parte técnica do processo, a parte de clicar no botão, de entrar na ferramenta, clicar em tudo, e como que tu faz para criar uma campanha de conversão, essa parte eu não vou te explicar aqui agora. Por quê? Porque lá no grupo do Telegram tem o quê? Tem o tutorial secreto 04 e o PDF da aula 2. Se tu juntar esses dois conteúdos aqui, principalmente o tutorial secreto 04, qual o nome do tá aqui, ó, tá até aberto aqui na minha tela. O tutorial secreto 04, eu fechei ele. Eu sou um Zé Ruela. Vou entrar aqui, peraí, que eu vou pegar o vídeo aqui. Tá aqui, ó. Tutorial secreto 04. Tutorial secreto 04, cara, como operacionalizar a criação de campanhas e exclusão de públicos. Tutorial secreto 04 tem 1 hora e 2 minutos. Eu gravei ele hoje. Então hoje, deixa eu ver, não dá pra ver que horas que é. Ah, tá aqui, ó. 11h30 da manhã, eu tava gravando o tutorial pra vocês, cara. Fiz uma baita de uma explicação, criei uma campanha inteira de conversão na frente da galera aqui. Qual campanha que eu criei? Essa campanha aqui, ó. Essa campanha aqui, criei ela todinha, exatamente como eu criei a minha campanha de divulgação da semana do YouTube, exatamente como eu criei a campanha do Mairo para fazer aqueles 200 mil leads. Eu fiz todo o processo na frente de vocês, botão por botão, explicação por explicação, do início até o fim. Ah, Pedro, vou lá ver o tutorial secreto 04 agora. Não vai ver agora. Eu quero só que tu saiba que o tutorial secreto 04, ele vai te ensinar a fazer a parte técnica. Só que ele é um conteúdo denso. Quando tu entrar dentro dele, tu já tem que estar com a cabeça focada que é um conteúdo denso. Vai ser uma aula de 1 hora, que vai doer a mente, mas eu te ensino lá o passo a passo. E o PDF da aula 02, ele te ensina basicamente a mesma coisa, só que com imagens. Então tu tem um tutorial em vídeo de 1 hora e tu vai ter um PDF de 47 páginas, com 80 prints apontando, botão por botão que tu tem que apertar. Cara, se tu não fizer nada, depois de ter todo esse material, desiste. Não é pra ti. Tu vai ter que contratar alguém para fazer o tráfego pra ti. Ai, Pedro, que cuzão. Não, tô sendo sincero, porque se com todas essas ferramentas que eu tô te dando, tu não conseguir seguir o passo a passo e apertar nos botões, cara, talvez tu tenha que contratar alguém para fazer pra ti. Contrata alguém que está disposto a trabalhar de graça. Tem uma galera que está disposta a trabalhar de graça. Pedro, onde é que eu acho essas pessoas? Na comunidade Sobral de Tráfego, por exemplo. Fica aí o seedinho da venda que vai ser feita amanhã. Beleza? Então, eu não vou entrar nesse ponto técnico, mas eu quero entrar numa parada que eu nunca ouvi ninguém falando sobre criação de campanhas, tá? E aí eu já prestei vários serviços de consultoria nessa minha vida, e um dos serviços que eu prestei foi para um cara que chama Érico Rocha.
Foi o Érico. E a galera do Érico, lá que faz o tráfego do Érico, quem faz o tráfego do Érico é o Hugo, o irmão do Érico, e ele é muito bom, velho. Ele é assim, tá entre os 3 melhores gestores de tráfego que eu conheço, um deles é o Hugo. E quem começou a ensinar tráfego lá pra galera do Érico ano passado fui eu. E eu já aprendi muito com eles também. Só que quem começou a ensinar eles lá no passado fui eu. E volta e meia, quando a galera do Érico vai fazer um lançamento, eles me chamam. E eles falam, ô Pedro, faz o lançamento com a gente aí. Nos ajuda a melhorar o resultado. E aí eu descobri o maior erro na hora de criar campanhas de conversão que todo mundo comete. Todo mundo comete. Cara, se eu entrar na conta de qualquer pessoa, não importa o quão bom ela seja, vai ter esse erro lá. E aí agora eu estou na dúvida. Eu ensino isso ou vocês querem pular para o próximo item? Vocês querem entender qual que é o maior erro ou vocês querem que eu pule para o próximo item? Sim, estou pedindo um engajamento para vocês. Manda aí para mim no chat. Gatilho mental lindo. Ó, beleza, beleza. Vamos seguir então. Cara, o maior erro é o seguinte. A gente... Presta atenção. A gente vai entrar num conteúdo bem avançado aqui agora, tá? Isso aqui não é prézinho. E talvez alguns de vocês não entendam, tá? Mas tá tudo bem se vocês não entenderem. Porque no futuro vocês vão ter acesso a essa aula aqui, ao PDF dessa aula aqui, e com o conhecimento que vocês vão adquirir, vocês vão conseguir entender o que eu estou explicando agora, tá? Mas não se assustem, não quero assustar ninguém. É o seguinte, esse aqui é o exemplo da cagada. Vou mandar aqui para vocês. Exemplo da cagada. A pessoa vai lá e ela faz uma campanha, tá? Faz uma campanha no Google, e a campanha dela tem essa cara. Primeiro público, pessoas que viram o vídeo A. Segundo público, pessoas que viram o vídeo B. Terceiro público, pessoas que viram o vídeo C. Quarto público, pessoas que viram o vídeo D. Aí o quinto público, pessoas que se inscreveram no meu canal nos últimos 7 dias. E aí o sexto, nos últimos 14 dias, nos últimos 30, nos últimos 60. Isso daqui é um exemplo de cagada. Qual que é as campanhas, os públicos dela? Simplesmente 2 públicos. Então ao invés de fazer ou C ou D, e pessoas que se inscreveram no meu canal nos últimos 60 dias. E todos esses outros aqui. Então, a maior cagada, e a cagada que está presente no gerenciador de anúncios de todo mundo, inclusive no meu, muitas vezes eu acho isso daqui, é o seguinte, a pergunta aqui, a grande questão é, até que ponto, presta atenção, isso não é tão simples assim, até que ponto eu devo super segmentar meus grupos de anúncio e até que ponto eu devo... Caralho, o que ele fica deixando maiúsculo essa merda? Eu devo deixar a ferramenta trabalhar para mim. Porque o que acontece? No exemplo A, no exemplo cagada, eu estou pegando todo o controle para mim. Eu estou escolhendo aqui quanto que eu vou gastar no vídeo A, quanto que eu vou gastar no vídeo B, quanto que eu vou gastar no C, quanto que eu vou gastar no D. Eu estou escolhendo quanto que eu vou gastar nos inscritos no canal nos últimos 7 dias, quanto que eu vou gastar nos inscritos no canal nos últimos 14, nos últimos 30. E no exemplo 2 aqui, no exemplo que na minha opinião é melhor, eu estou deixando a ferramenta otimizar para mim. Eu estou dando aqui, ó, tá aqui os 4 vídeos, escolhe aí em quem tu vai gastar mais dinheiro. Tá aqui todos os inscritos no canal nos últimos 60 dias. Escolhe para qual dos inscritos tu vai gastar mais dinheiro. Então, até que ponto eu devo super segmentar os meus grupos de anúncio e até que ponto que eu devo deixar a ferramenta trabalhar para mim. Eu admito para vocês, tem várias contas de anúncio, de gestores de tráfego, que eu gostaria de dar uma espiada. E a espiada que eu gostaria de dar é justamente para entender isso. Até que ponto que eles segmentam os conjuntos de anúncio deles e até que ponto que eles deixam a ferramenta trabalhar para eles.
Por quê? E aí, essa é a frase que vocês podem botar sobrar o Pedro no final e me repostar. É o seguinte: tráfego é uma gangorra. Presta atenção que isso está muito filosófico. Um eterno balanço, mas está muito filosófico. Um eterno balanço entre cuidar das campanhas por ti próprio e deixar a ferramenta, eu vou botar aqui para baixo, por ti próprio, e deixar a ferramenta cuidar das campanhas para ti. Cara, tu não pode, peraí que eu vou abrir, dar uns espaços aqui, tu não pode subestimar nenhum dos lados da gangorra. Tu tem que cuidar das tuas campanhas, porque se a gente não tivesse que cuidar das campanhas, eu simplesmente ia lá criar um público Brasil, pessoas de 18 até 65 anos, ia deixar o Google gastar o meu dinheiro para mim. Ia ficar uma bosta. O Google, ele não tem a inteligência necessária para fazer melhor do que tu. Só que tem em alguns aspectos do tráfego, tu não tem a inteligência necessária para fazer melhor do que o Google. E aí, Pedro, beleza, eu entendi. Só que como que eu sei quando que eu deixo o lado da gangorra, da ferramenta ir mais para baixo e quando que eu sei que eu tenho que fazer o meu lado da gangorra ir mais para baixo? Então, é o seguinte, a regra, por via de regra, que é o seguinte, tu não pode, vamos lá, o que eu vi de padrão, tá? Não é a lei absoluta do universo, tá? Não é a lei absoluta do universo. São duas coisas que tu vai levar em consideração na hora de dividir os teus públicos, tá? Duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, coisa número 1. Quanto maior for a escala, maior tem que ser o tamanho dos grupos de anúncio. Então, se eu tenho uma escala muito grande, eu não vou fazer a opção A aqui. Porque onde que eu tenho grupos de anúncios maiores? Na opção B. Porque na opção B aqui eu tenho todos os vídeos dentro de um grupo de anúncios só. Então eu tenho mais público num mesmo lugar. Tá? Então, quanto maior for a escala, maior tem que ser o tamanho dos teus grupos de anúncio. Ou seja, menos super segmentação. Ou seja, deixar a ferramenta trabalhar mais. E aí, e o inverso também é verdadeiro. Quanto menor for a escala, esses espaços estão muito escroto aqui. Eu queria os espaços padrão. Mas tá uma baita de uma... Como é que eu faço para arrumar isso? Alguém sabe? Será que é aqui? É aqui! Ah, agora ficou 1000 vezes melhor. Ah, agora eu sou uma pessoa feliz, velho. Tava um espaçamento gigante. Pera aí. Aí, ficou lindo agora. Nossa, tava uns espaços escroto entre os parágrafos. Pera aí, zoom in, zoom out. Ai, bugou. Quando dá essas travadas, normalmente trava a live. Eu espero, vocês estão me escutando direitinho? Eu acho que vocês estão, tá? Então, quanto maior for a escala, e eu já vou dar um exemplo prático para vocês, maior tem que ser o tamanho dos públicos dos grupos de anúncio. Menos supersegmentação, ou seja, deixar a ferramenta trabalhar mais. Quanto menor for a escala, menor tem que ser o tamanho dos grupos de anúncio, ou seja, mais segmentação, ou seja, puxar para o teu lado da gangorra. Tá? Tá, então, e aí tem a segunda regra. E a segunda regra é o seguinte: nunca utilizar, eu vou botar quase nunca, utilizar públicos
muito pequenos, tá? Então vamos dizer assim, quem viu o vídeo A foram 300 pessoas, quem viu o vídeo B foram 10.000 pessoas, quem viu o vídeo C foram 15.000 pessoas, e quem viu o vídeo D foram 100 pessoas. Cara, não faz sentido tu anunciar para esses caras de maneira isolada. Por quê? Porque os públicos aqui, eles são muito pequenos. Então, talvez o que poderia fazer sentido é tu anunciar para quem viu o vídeo A e para quem também viu o vídeo B, e anunciar para quem viu o vídeo C e para quem também viu o vídeo D. Então, talvez isso daqui fizesse sentido, entendeu? Porque aí aqui a gente teria 10.300 e aqui 10.200. Foi esses os valores que eu coloquei? Não, 10.100. Então, nunca anuncia para públicos muito pequenos. E esse é o erro que eu vejo a maioria das pessoas cometendo. A galera vai lá e fica anunciando para uns públicos minúsculo, sozinho. E aí a ferramenta não consegue ganhar inteligência o bastante para fazer a campanha rodar do jeito certo, tá? Então, pensando nisso tudo que eu falei para vocês, e eu sei que teve muita gente que boiou, porque talvez vocês não estavam prontos para entender isso, pensando em tudo isso que eu falei para vocês, eu olhei todas as minhas contas, tá? Todas as minhas contas, e eu fui buscar quais são... Peraí que eu fiz uma cagada aqui. E eu fui buscar quais são as estruturas que melhor funcionaram na grande maioria das contas, para não deixar vocês de mãos atadas, tá? Então eu vou dar o Ctrl+C maroto aqui na minha cola. Então, daqui, ó. Então, quando estamos falando de campanhas de conversão, o que eu vejo funcionar em 90% dos casos são duas estruturas, tá? Então, primeira estrutura. Peraí que eu estou fazendo cagada aqui. Vamos lá, agora sim. Primeira estrutura. Estrutura para pessoas com públicos menores, tá? E pessoas que têm menos escala. E foi essa estrutura que eu criei do zero no Tutorial Secreto 4. Essa estrutura que está aqui. Essa estrutura, essa campanha aqui que eu fiz na aula do Tutorial Secreto 04. E lá eu ensino exatamente como é que cria essa estrutura, tá? E essa estrutura é a seguinte. Primeiro público para o qual a gente vai anunciar, para quem caiu na nossa página de captura. Segundo público para o qual a gente vai anunciar, pessoas que viram o nosso vídeo convite. Terceiro público para o qual a gente vai anunciar, pessoas que se engajaram com o nosso YouTube. Então, todos os públicos de YouTube aqui. Pessoas que viram algum vídeo, pessoas que se inscreveram, pessoas que engajaram, que curtiram, que comentaram, que compartilharam, tá? Essa daqui é uma estrutura básica de YouTube, mas que vai funcionar bem e vai funcionar melhor do que o que 90% das pessoas está fazendo. Então isso aqui é uma estrutura para pessoas com públicos menores. Lembrando que eu expliquei tudo isso. Por que é 00, 01, 02, 03, 04, 04 e 04? Eu expliquei tudo isso no Tutorial Secreto 04, tá? Segunda estrutura. Estrutura para pessoas com públicos maiores. Foi essa estrutura que eu utilizei na campanha do maio, tá? Então, a primeira estrutura aqui, pessoas, estou com um público pequenininho, Pedro, vou usar a estrutura 1. Ah, mas eu não tenho nenhum engajamento com o meu YouTube, ninguém viu, ninguém se inscreveu. Não, usa ele. Ah, não tenho ninguém que visitou o meu site. Não, usa ele, tá? Então, se vocês não têm esses públicos, não usem eles. Mas caiu na página de captura e viu o vídeo convite, esses dois aqui vocês têm que usar. O vídeo convite, e eu explico exatamente o que é cada um deles e como é que cria esses dois primeiros públicos, de novo, no Tutorial Secreto 04. O Tutorial Secreto 04 é o complemento dessa aula aqui, tá? Então, a estrutura para pessoas com públicos maiores, ela vai ser o seguinte, e aí agora vocês vão entender o que eu falei lá embaixo. Ela vai ser uma estrutura um pouquinho mais subdividida. Então aqui, eu tinha aqui engajamento com o YouTube 540 dias, visitantes do site 540 dias, viu o vídeo convite 540 dias e caiu na página de captura 540 dias. Isso aqui é o número de dias do público. Quando eu for fazer uma estrutura maior, uma estrutura de gente grande, o que eu vou fazer?
eu vou tentar ter conjuntos de anúncio maiores. Então eu vou obedecer a regra 1 aqui, ó. Quanto maior for a escala, maior tem que ser o tamanho dos grupos de anúncio. Menos supersegmentação. Ou seja, deixar a ferramenta trabalhar mais. Enquanto no exemplo 1, o público 00 e o público 01, eles estavam separados aqui, na minha estrutura 2, que é a estrutura para pessoas com públicos maiores e com mais escala, eu vou colocar os dois no mesmo conjunto de anúncios. Eu também aqui nessa estrutura coloquei a lista completa de e-mails, porque a maioria das pessoas que tem mais escala, elas já podem usar esse público no Google. Quem está começando agora não pode usar esse público ainda. E só para deixar claro, eu uso essa na minha conta, tá? O terceiro público que eu coloquei aqui foi os inscritos no canal. Pedro, mas isso não faz sentido, porque segundo o que tu tinha falado antes, quanto maior for a escala, maior tem que ser o tamanho dos grupos de anúncio. E aqui, no engajamento com o YouTube, eu tinha aqui dentro pessoas que se inscreveram, pessoas que curtiram, pessoas que visualizaram o vídeo. E agora tu separou esses públicos em vários. Sim, eu separei esses públicos em vários. Por quê? Porque mesmo separando, o número de inscritos no canal, ele ainda é muito grande. Para vocês terem noção, os inscritos no canal nos últimos 60 dias do Mairo, em época de lançamento, chega a bater umas 200 mil pessoas. Então, mesmo que eu esteja separando, ao invés de fazer engajamento com o YouTube e colocar dentro do engajamento com o YouTube todos esses caras aqui, ó. Então, no exemplo 1, todos esses caras aqui, eles estão num público só. Ó, todos esses caras aqui de rosa, eles estão aqui. Tudo dentro de um único conjunto de anúncio. No exemplo 2, eles estão tudo separadinho. Mas eles estão separadinho porque mesmo separados, eles são grandes. Mesmo separados, eles ainda são públicos gigantescos. Mas percebe que eu não dividi aqui os inscritos no canal 30 dias, do 60, do 90, do 180, do 180, do 365 e do 540. Eu simplesmente dividi os inscritos no canal em dois públicos. Um é 60 dias e o outro é 540 dias, tá? Isso daqui, cara, se eu entrar na conta de 90% das pessoas que fazem 7 em 7 e elas aplicarem exatamente essa estrutura aqui que eu estou mostrando para elas, a campanha do YouTube delas melhora na hora. Na hora, porque as pessoas não sabem fazer isso. Isso foi uma coisa que eu desenvolvi depois de muito teste. Então, isso daqui é uma estrutura para gente que está um pouquinho mais na frente do jogo, tá? Então, o meu foco hoje nem é falar tanto para essas pessoas. Para essas pessoas, cara, só de mostrar a estrutura e de vocês terem uma aula, o tutorial completo, o tutorial secreto 04, onde eu ensino exatamente como é que eu crio essas campanhas, vocês já conseguem se virar e colocar isso aqui para rodar. Meu foco era mostrar para as pessoas que estão mais no começo essa estrutura aqui, e por isso que foi essa estrutura que eu criei do zero. Eu vou até deixar a parada grande aqui, ó, tamanho 20. Foi essa estrutura que eu criei do zero no tutorial secreto 04. Então vocês que estão começando, não quebra a cabeça aqui, não fica te olhando com um problema que tu não tem ainda. Esquece isso daqui se tu não tá nesse nível ainda. Se tu tá começando, cara, foca, se tu tá botando as tuas primeiras campanhas de YouTube no ar, foca em criar isso daqui. E é só seguir a estrutura que eu criei do zero no tutorial secreto 04, clicando botão por botão e explicando para vocês como é que vocês deveriam fazer. Beleza? Então, só para finalizar aqui, 3 observações importantes. Primeira observação importante, não tem regra. Isso é só um exemplo guia. Eu sei que tem uma galera que faz tráfego que adora ver o que eu explico para tentar botar defeito. Ah, mas tal caso não funciona assim. Se for tal coisa, não funciona assim. Cara, não tem regra. É só um exemplo guia para as pessoas começarem a fazer. É óbvio que tem 1000 otimizações e isso que eu ensinei aqui não vai se aplicar a 100% das contas, mas vai se aplicar a grande maioria das contas. E o cara que não está fazendo nada, se ele fizer isso daqui, cara, já é um avanço de 10.000%, tá? Então não fica te apegando no detalhinho para tentar te confortar e massagear o teu ego porque, eu ensinei uma coisa pro Pedro Sobral. Para, pelo amor de Deus, moçada. Eu sei que tem muito mais coisa além disso daqui, mas são assuntos que não dá pra gente entrar em todas as aulas, tá? Mas não é regra, é só um exemplo guia.
Dica número 2, se tu tem um e-commerce ou trabalha muito com revenda, ou seja, vender para quem já comprou, eu modificaria a estrutura 1, colocando o público de compradores no topo, tá? Então, se tu trabalha com e-commerce, aqui no 00 eu colocaria os compradores, beleza? Era essa a diferença aqui que eu faria se eu tivesse um e-commerce que tem muita revenda, tá? E se o teu site é o lugar onde tu mais tem conteúdo, coloca ele mais acima na tua hierarquia. Pedro, não entendi merda nenhuma do que significou essa frase. Olha o tutorial secreto 04, que lá tu vai ter uma explicação disso daqui, beleza? Então, moçada, esse foi o ponto número 2, que é sobre como ter um domínio extremo da criação de campanhas. Já falei para vocês e vou repetir 12 vezes. O tutorial secreto 04 está com a explicação perfeita sobre isso. Isso daqui foi só um conteúdo mais profundo sobre tráfego. Isso aqui é o que eu olho quando eu vou fazer uma consultoria na conta de alguém. Como é que a pessoa está dividindo os grupos de anúncio dela? Se ela está dividindo mais, se ela está dividindo menos, beleza? Foi um conteúdo um pouco mais avançado. Se tu não entendeu, não te desespera, o melhor está por vir. E ele está por vir agora, moçada. Que é o ponto número 3 das os 3 padrões para fazer as tuas campanhas escalarem, que é ter excelentes criativos sendo criados constantemente. Tá? Então, terceiro passo, excelentes criativos sendo criados constantemente. Deixa eu pegar aqui a minha colinha, e é o seguinte, eu criei, depois de muito fazer criativo nessa vida, depois de muito fazer campanha nessa vida, depois de mais de 92 milhões de reais investidos em tráfego, gerenciados, tá? Não investidos, gerenciados em tráfego. Depois disso daqui tudo, eu cheguei a 4 passos, presta atenção, 4 passos para fazer bons criativos, excelentes criativos. 4 passos para fazer excelentes criativos. Eu vou ensinar esses 4 passos para vocês de maneira bem simples, tá? Eu vou dividir os passos em A, B, C e D e vou explicar cada um deles, tá? Então, passo A, seja natural. B, seja simples, era para ser simples, mas eu mudei para real, já vou explicar o porquê. C, gatilho do ele está falando comigo. E D, quanto mais melhor. Esses são os 4 passos. Acabou. Não, mentira, eu vou explicar para vocês agora o que é cada um deles. Cara, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os 4 aqui, porque eu gosto que no resumo a pessoa consiga bater o olho, ver os 4 e aí depois ela veja a explicação de cada um deles. Então, seja natural, vamos lá. Cara, seja natural é o seguinte, é difícil de no começo, quando a gente está gravando vídeo, a gente agir de uma maneira natural. A gente sempre força, a gente cria uma imagem, a gente não se permite errar, a gente quer fazer tudo perfeito. Porque a gente acha que no meio do criativo a gente não pode dar uma gaguejada. A gente acha que no meio do criativo não pode bater uma porta na nossa casa e a gente seguir o criativo mesmo assim. A gente acha que no meio do criativo a gente não pode, tem que ser perfeito, tem que ser como se estivesse lendo um texto de maneira fluida. E não é assim que funciona, tá? Então, para tu ser natural nos criativos, a única coisa que vai te levar à naturalidade é a prática. E eu quero reforçar o que eu falei ontem na aula sobre como criar uma base, que eu falei sobre relacionamento, e eu falei que uma das melhores maneiras para tu conseguir gerar relacionamento com as pessoas é respondendo as pessoas em vídeo. Então, ó, recebi uma mensagem aqui deixa eu ver, Carol Catarino me mandou uma mensagem dizendo que já queria entrar no curso Subido de Tráfego, inclusive as inscrições vão ser amanhã. O que eu vou fazer? Vou responder a Carol Catarino agora aqui, em vídeo, e vou mandar o vídeo para ela. Fala, Carol, tudo bom? Estou no meio da semana do YouTube aqui na nossa terceira aula sobre como fazer criativos que convertem. E eu estou ensinando para o pessoal aqui que uma ótima maneira de gerar relacionamento com as pessoas é simplesmente respondendo as pessoas em vídeo, porque isso aqui gera uma interação muito legal entre a gente,
convenhamos. E a segunda coisa que eu tô falando para eles é que quando tu grava uma resposta em vídeo, cara, como é que eu posso dizer isso? A tua... Pô, fugiu a palavra da minha mente, mas não tem problema. A tua... Pô, fugiu da mente. O teu conforto. Aê, lembrei da palavra. O teu conforto, ele é muito maior. E esse conforto sendo maior, isso te permite errar, permite que tu trave no meio dos stories e mesmo assim tu continue e fica muito mais legal, porque é muito mais natural. Porque quando a gente está falando no dia a dia, a gente trava, a gente erra, a gente esquece as palavras. Só que isso daqui é treino. Treinar ser natural. E a gente consegue fazer isso muito bem via stories, respondendo um a um. Então, ó, mandei o vídeo aqui, ó, mandei o vídeo pra Carol, não sei se vai dar pra ver, mandei, ficou 4 vídeos, mandei o vídeo aqui pra Carol, sendo natural, e eu gaguejei, e eu errei, eu esqueci a palavra no meio, eu esqueci que a palavra que eu queria dizer era conforto, mas cara, treinar nos stories respondendo um a um é o poder. Então, um dos melhores treinos que tu pode fazer para ficar natural nos teus criativos é responder as pessoas em vídeo. Isso daqui é o melhor treino que existe. E a segunda coisa que eu quero te dizer é, cara, não tenha medo de errar, tá? A gente faz os criativos não natural porque a gente tem medo de errar, porque a gente acha que errar vai ser ruim. Tu não tem que ter medo de errar por 3 motivos. 1, 2, 3. O primeiro motivo é porque, cara, tu não precisa se importar com o que os outros vão pensar. Cara, o que os outros vão pensar é só o que os outros vão pensar. Quando tu te importa com o que os outros vão pensar, na realidade tu tá te importando com o teu próprio pensamento. Porque o que os outros vão pensar de ti só vai ficar na cabeça deles. Tu nunca vai saber, meu velho. A única coisa que tu sabe é o que tu acha que os outros vão pensar de ti. Então tu não precisa achar nada. A partir do momento que tu deixa de se preocupar com o que os outros vão pensar, tu fica livre. Tu não precisa se preocupar com o que os outros vão pensar. E cara, tu vai aprender com o teu erro. E 3, cicatrizes de batalha são sexy. São sexy, velho. É muito mais legal ter uma história de que tu te fudeu no começo, de que os criativos eram uma bosta, e que era tudo ruim, e tu era travado, e aí foi melhorando, e tu te superou, e aí hoje em dia os teus criativos são foda, porque tu tentou, e tu errou, ao invés de, ai não, eu nasci perfeito, eu sempre soube fazer tudo, velho. É muito mais legal ter uma história emocionante, cheia de cicatrizes. Então, cara, errar hoje é montar a história que tu vai te orgulhar de contar no amanhã. Mais uma frase que podia ter meu nome no final. Errar hoje é criar uma história que tu vai te orgulhar de contar amanhã quando tu chegar no sucesso. É simples assim. Cara, errar é a melhor parte do processo, meu velho. Eu amo a minha live 01. Eu nunca falei isso. Eu já vi ela umas 5 vezes. Velho, eu falo 12 vezes, meu Deus, eu tô muito nervoso. Nem dava pra ver que eu tava nervoso. Eu falo, eu tô muito nervoso. Será que tá ruim? E aí o computador travava. E eu ficava nervoso. E eu suava. E era muito engraçado. E eu era todo travado. E eu ficava preocupado com o que as outras pessoas iam pensar. Mas hoje em dia, velho, é épico. Porque eu tenho a live 01 lá. E eu tô na 68, mano. Fora as da semana do YouTube. Então, velho, é muito massa. Errar faz o processo ser mais legal e não o contrário. Na hora é ruim, mas depois, moçada, aí é só colher as flores. E como meu pai sempre disse, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, plante os erros hoje para colher os acertos amanhã. Mais uma, eu tô o rei das frases. Plante os erros hoje e colha os acertos amanhã. É Sobral Pedro, é subir do tráfego aqui, gerador de frases. Eu tô on fire hoje, beleza? E aí, segundo ponto, vamos lá que eu quero acabar a live, que eu prometi pra mim mesmo que eu ia fazer em 1h30, mas não consigo porque eu sou muito falante. Seja simples. Era pra ser seja simples, mas eu mudei pra seja real. A primeira coisa que eu escrevi, seja simples. Cara,
nem todo... A gente é descabelado, velho. A gente acorda todo mundo feio. Todo mundo acorda remelento. Ninguém acorda bonito, lindo, maravilhoso, entendeu? Com exceção da Priscila, que é minha namorada. Fora que eu me dei bem, achei o único ser humano que acorda bonito. Fazer aquela moral com a nega véia, né, moçada? Não dá. Então, nós somos a internet, durante um tempo, o legal era ser perfeito. Só que hoje em dia, todo mundo tão perfeito na internet, que o legal é ser real. Então, cara, quanto mais real tu for, melhor. E é por isso que eu vejo que criativos com câmeras profissionais, estúdios e 1000 produções, eles não dão tão bom, na maioria das vezes, quanto criativos gravados no celular. É simples assim. Não tenha medo de gravar um criativo com o braço tremendo no celular, porque tu não tem um tripé. Não tenha medo de fazer a parada meio tosca, porque é o que tem. Se essa for a realidade, acredita que a realidade vai converter mais do que uma coisa fake que tu vai criar ali, beleza? Então, criativos com câmera profissional e estúdios e blá 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 não dão tão bom, na maioria das vezes, não sempre, quanto criativos gravados no celular, beleza? C é o gatilho do ele tá falando comigo, tá? O gatilho do ele tá falando comigo é o seguinte, cara, bons criativos, eles têm em comum essa sensação gerada na pessoa que está vendo o anúncio, tá? Então vou dar um exemplo aqui, deixa eu pegar alguém aqui da live, deixa eu ver, Daniel Lima, falou Disney aqui, Daniel Lima, imagina se tu tá vendo um vídeo no YouTube, tu tá vendo esse vídeo agora no YouTube, e aí de repente tu tá interrompido por um anúncio e aparece um vídeo assim, opa Daniel Lima, você tá vendo a live 3 da semana do YouTube? Se a resposta for sim, segue vendo esse vídeo aqui. Mano, se fosse comigo, eu parava o que eu tava fazendo na hora. Eu ia dizer, caralho, como que esse maluco sabe que eu sou eu? Como que ele sabe que eu tô vendo a live do Sobral, a live 3 da semana do YouTube? Esse cara tá falando comigo. Esse é o melhor criativo que existe. Só que a gente não pode fazer isso. A gente não pode falar do Daniel, a gente não pode stalkear as pessoas. As políticas de publicidade não nos permitem isso. Só que a gente pode achar maneiras de fazer e causar essa sensação nas pessoas. E eu, depois de ver muitos anúncios que funcionam, eu compilei as 4 maneiras de criar esse gatilho na cabeça das pessoas. Ele está falando comigo. E como que é ele está falando comigo? Vou dar um exemplo. Pergunta. Cara, o meu criativo clássico da pergunta era, deixa eu te fazer 2 perguntinhas. Você anuncia na internet? Ou você quer começar a anunciar na internet? Então segue vendo esse vídeo. Cara, a pessoa que anunciava na internet ou queria começar a anunciar na internet, ela ia parar para ver o meu vídeo. Agora imagina se eu faço assim. Opa, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você mora em São Paulo? E por acaso também você anuncia na internet? Se a resposta for sim, segue vendo esse vídeo. Se o cara morar em São Paulo e anunciar na internet, ele vai parar para ver. Por quê? Porque eu acabei de gerar na sensação dele de que eu estou falando com ele. Eu acabei de gerar a sensação ele está falando comigo. Então, a pergunta no começo do criativo é um ótimo segmentador. Tem um monte de gente que fica cagando merda pela boca e fica dizendo assim, é o criativo da pergunta, porque ele filtra as pessoas. Ele filtra, mas mais do que filtrar, ele gera identificação. Beleza? Então, simplesmente de botar uma pergunta no começo do teu criativo, você trabalha com isso? Você faz isso? Tipo assim, vou te dar um exemplo. Eu faço anúncios para um e-commerce que vende um e-commerce de moda feminina. E aí nunca funcionou para eles o interesse de moda feminina. Tem um interesse lá no Facebook, moda feminina. Nunca funcionou. E aí eu fiz a mulher gravar um vídeo que era assim: oi querida, tudo bom? Por acaso você gosta de moda feminina? Se a resposta for sim, segue vendo esse anúncio aqui. Cara, e aí no fim, ela fazia uma venda de uma roupa, de uma legging, sei lá, um negócio de treino. Cara, explodiu. E era um interesse que nunca funcionava. Então eu fui lá, peguei o interesse moda feminina e simplesmente perguntei para a pessoa, você gosta de moda feminina? E agora imagina, se eu vendesse camiseta de time de futebol, eu ia ficar rico. Porque eu ia fazer um anúncio pro Palmeiras, um anúncio pro Fluminense. O cara tem interesse no Palmeiras. Eu ia fazer assim, fala meu amigão, por acaso você é palmeirense?
Se a resposta for sim, sai desse vídeo aqui que eu tenho uma proposta irresistível para te fazer. Já era, negão. Camiseta do Palmeiras vendida. E eu nem gosto de futebol. Então, fazer a pergunta é a primeira maneira. A segunda maneira é dar uma sacada no começo do vídeo. Vou dar um exemplo do que eu fazia aqui. Tu sabia que o botão impulsionar pode estar matando os teus resultados? E aí o cara usa o botão impulsionar. Então o que acontece? Eu ensino uma coisa para ele que é contraintuitiva. Então eu ensino para ele uma coisa que ele faz, mas que ele não sabe que não é bom. Então a sacada é quando tu ensina alguma coisa para alguém, e aí ele é um pouco mais difícil de fazer, porque tu tem que ensinar alguma coisa para alguém que normalmente vá contra aquilo que a pessoa faz. Por exemplo, uma vez eu vi um vídeo do Primo Rico que ele falava assim: a maioria das pessoas gasta, pega o dinheiro que sobra e investe. Eu faço assim. Achava que fazia assim. A pessoa gasta, pega o dinheiro que sobra e investe. E todo mundo está fazendo errado. E ele explicava o porquê. Eu, caralho, muito bom criativo. E aí no final ele fazia uma chamada. Uma hora da história me cadastrei. Outro exemplo, o Wendel Carvalho fazia um criativo que era assim: você sabia que a sua agenda está matando a sua produtividade? Eu, caralho, eu tenho uma agenda. Como é que a minha agenda está matando a minha produtividade? E aí ele ia lá, bem, explicava por que a agenda estava matando a produtividade e fazia uma chamada. Então ele dava uma sacada que fazia eu me identificar com aquilo. Ele me ensinava alguma coisa que eu estava fazendo errado e me ensinava como fazer do jeito certo e no final fazia um CTA. Claro, criativos bons sempre tem que ter um CTA no final. Clica no botão azul que vai aparecer no final da tela, clica em saiba mais. Isso é muito importante, tá? Então, tudo isso aqui que eu estou falando é a parte introdutória do criativo, tá? É a pergunta, é a sacada. Então, eu vou separar em três partes. Então, gatilho do A, ele está falando comigo, eu vou botar aqui, início. Então, a gente vai falar do início do criativo agora, tá? Então, pergunta, sacada, história. História é quando tu conta uma história que a pessoa que está vendo aquele criativo consegue se identificar com essa história, tá? Aí, deu, voltou. Pensei que tinha travado, velho. Então, é quando a pessoa conta uma história que a pessoa que está vendo o criativo se identifica com a história. Alguém aí viu um criativo meu no YouTube, onde eu conto a história que eu joguei 30 mil reais de um cliente meu fora? Se alguém viu esse criativo, manda um eu aí, por favor. Manda um eu aí, por favor. Dá um exemplo de criativo para arquiteto. Você é arquiteto, por acaso? Eu aposto, sacada, eu aposto que você está cometendo esse erro na hora de criar suas plantas de arquitetura. E aí tu explica qual que é o erro que a pessoa está cometendo. Acabou, entendeu? Faz a pergunta, faz a sacada. Ó, a galera toda que viu o meu criativo. Eu contava uma história. Eu falava assim: o que você faria no meu lugar? Uma vez eu joguei 30 mil reais de um cliente meu fora. E aí, imagina só com que cara que eu fui contar para o meu cliente que eu tinha jogado esse dinheiro fora. Olha só, presta atenção na palavra. Imagina só. Ou, o que você faria no meu lugar? Ou, por acaso. Então essas são palavras poderosas para um criativo que a maioria das pessoas não falam. Os copywriters, eu nunca ouvi nenhum copywriter falando isso. Aqui é Sobral Copywriter. Olha lá. Por acaso, imagina comigo o que você faria no meu lugar. Isso daqui é o poder, velho. É o poder. É o poder. Então eu contei uma história e fiz a pessoa se imaginar no meu lugar. Então é contar uma história que tu consiga fazer a pessoa que está assistindo o vídeo se imaginar. Aí vamos ver, o cara lá do arquiteto. E aí a história tem que ser verdadeira, né? Senão fica uma bosta. Uma vez eu estava desenhando uma maquete para um cliente e o meu filho derrubou a maquete da mesa e quebrou tudo. O que você faria no meu lugar? Pois é, se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje, que é como produzir as melhores maquetes em uma hora, eu não teria tido esse problema. E aí eu não sou arquiteto, né? Aí cada um vai fazer o seu. Mas, cara, é contar uma história de alguma coisa que aconteceu para a pessoa que está lá do outro lado conseguir se imaginar e se ver nesse lugar. Beleza? Tem que ser uma história curta, não pode ser 10 horas. E o segmentado, no final das contas, é o quê? O segmentado é quando tu olha para as possíveis segmentações e tu cria para ela alguns anúncios específicos. Vou dar um exemplo aqui.
quais segmentações que a gente usou aqui. Vou dar o Ctrl C nelas e vou arrastá-las aqui para baixo. Ficou uma bosta. Vou escrever aqui, página de captura, vídeo convite, engajamento com o YouTube, visitou o site. O que a gente está acostumado a fazer? A gente está acostumado a fazer um anúncio e mandar o mesmo anúncio para todo mundo. Agora imagina se eu fizesse um vídeo assim. Opa, eu vi que você caiu na minha página de captura e que você não se inscreveu na semana do YouTube. Cara, você não tem ideia do conteúdo que você vai perder. Vão ser 4 aulas exclusivas e online, onde você vai aprender tudo sobre o YouTube. Na aula 1, cara, eu vou te ensinar tudo sobre segmentação e sobre qual tipo de vídeo que você usa. Na aula 2, eu vou te ensinar tudo sobre como produzir conteúdo para o seu canal e sobre como fazer campanhas para fazer esse conteúdo chegar nas pessoas. Na aula 3, eu vou te ensinar os 3 padrões das campanhas que convertem no YouTube, que é a criação de uma base, saber criar as suas campanhas direito e saber fazer criativos que convertem, como esse aqui que eu estou fazendo agora. E na última aula eu vou te ensinar como que tu vai otimizar as suas campanhas e no final eu vou abrir as inscrições para o curso de tráfego. O que tu está esperando? Clica aqui nesse botão e faz o teu cadastro. Acabou! Acabou! E tu viu qual que foi o segredo? Tu caiu na minha página de captura. Eu fiz o anúncio baseado na segmentação. Outro, vídeo convite. Eu sei que tu viu um vídeo meu outro dia e que mesmo assim tu não clicou no botão que estava no final. Cara, tu não sabe o que tu está perdendo. A gente vai fazer daqui a uma semana a semana do YouTube. Vai ser uma semana incrível, com 4 aulas, 100% gratuito e 100% online. Cara, tu não tem nada a perder. A única coisa que tu tem que fazer é clicar nesse botão que saiba mais. Feito. Próximo, engajamento com o YouTube. Eu sei que tu tá inscrito no meu canal do YouTube. Eu sei que tu tá inscrito no meu canal do YouTube. Se tu tá inscrito no meu canal do YouTube, não pule esse vídeo. Eu tenho um convite imperdível para te fazer. E aí faz a chamada. Próximo. Visualização de vídeo do YouTube. 2, 3 e... lá. Por acaso, você andou vendo algum vídeo meu no YouTube? Se a resposta for sim, eu acho que tu quer aprender mais sobre anúncios online. Então eu tenho um convite muito legal para te fazer. Daqui a 2 semanas eu vou estar realizando a semana do YouTube. E aí, faz a chamada. Visitou o site? Os meus robôs me avisaram que tu visitou o meu site na semana passada. E aí, faz a chamada. Então, cara, olha para a segmentação e faz o anúncio a partir da segmentação. Aí, Pedro, como é que tu faz tão rápido assim? Cara, quando eu vou gravar eu faço assim. Eu pego, dou o play, dou uma giradinha. Você se inscreveu no meu canal do YouTube? Eu tenho um convite para te fazer. Que idiota, velho. Que idiota. Moral da história, moçada. Olhem para as segmentações e criem anúncios específicos para cada segmentação. Isso é um idiota que todo mundo sabe que tem que fazer e ninguém faz. Beleza? Isso é um idiota que todo mundo sabe que tem que fazer e ninguém faz. Chegou a me dar um acelero no coração. Então, minha gente, esse daqui foi o início do criativo, tá? Isso aqui é o que tu faz para fazer o opening do criativo, que é a parte mais importante quando a gente está falando de YouTube, tá? No YouTube, velho, criativo é o que define as pessoas que vão converter das pessoas que não vão converter. Aí, o que tu vai fazer no meio do criativo? Cara, no meio do criativo, tu simplesmente vai dar tu vai explicar o que é o convite brevemente. Estou aqui para te convidar para a semana do YouTube. Estou aqui para te convidar para baixar o meu e-book. Estou aqui para te convidar para um evento que vai acontecer. Vai explicar o que... tu vai explicar para o que tu tá chamando a pessoa. Isso serve para e-commerce, serve para tudo, velho, para tudo. Vai explicar o que tu tá chamando a pessoa e vai dar 3 ou 4 bons motivos para a pessoa se cadastrar. Tu já tem a atenção da pessoa. Cara, 80%, o Pareto está aqui, ó. 80% do resultado vem daqui, do início. Agora o meio do criativo cara, tô aqui para te fazer um convite muito especial, a semana do YouTube. Vão ser 4 aulas, primeiro motivo. Vai ser 100% online e 100% gratuito. E nessas aulas eu vou te ensinar blá, blé, bli e bló. Acabou. Dei 6 motivos para o cara se cadastrar. 4 aulas exclusivas, 100% online, 100% gratuito. E falo o que eu vou ensinar nas aulas para as pessoas. O que a pessoa vai aprender? O que a pessoa vai ganhar?
que a pessoa vai ganhar quando ela comprar aquilo ali? Ou o que ela vai perder se ela não se cadastrar? Então é aquele clássico medo, como é que as pessoas falam? Medo e ganância. Aí os copywriters que falem, entendeu? Aí segue lá o Ícaro de Carvalho, a Priscila Zilo, que eles sabem falar isso melhor do que eu. Mas para mim é muito simples, é só falar o que tu está divulgando. E aí, final do criativo, muito importante. Nós estamos fazendo o criativo de conversão para o YouTube. O criativo de conversão para o YouTube, o botão aparece no meio da tela. Então o que vai falar no final do criativo? Se você quer... Então assim, para você se cadastrar é muito simples. No final desse vídeo vai aparecer um botão aqui no meio da tela. Clica nele e saiba mais. Cara, aponta para o meio da tela e faz a chamada. Clica nele e veja agora. Clica nele e compre agora. Clica nele e inscreva-se. Aí vai depender da chamada que tu colocar no botão. Mas o teu CTA, que é o Call to Action, que é clica no botão e blá blá blá, ele tem que ser alinhado com o botão, tá? CTA alinhado com o botão. E tu pode escolher o que vai estar escrito no botão, tá? Isso é uma opção que o Google te dá. Eu sempre uso Saiba Mais, porque é muito mais fácil. Beleza? E último item, e não menos importante, quanto mais melhor. Cara, não para de produzir criativo. Eu estou inaugurando, eu vou contar um segredo para vocês. As minhas metas de 2020 começaram em dezembro. Por quê? Porque eu tenho chance de cagar o meu dezembro inteiro, mas já ir me preparando para 2020 e destruir. Entendeu? Eu vou me preparando. E, cara, uma das minhas metas é toda segunda-feira gravar criativo. Então, cara, tu só vai... O melhor jeito de fazer qualquer coisa é fazendo, velho. O melhor jeito de fazer criativo é fazendo um monte de criativo. Se toda segunda-feira eu gravar 5 criativos, no final do ano eu vou ter gravado 5 vezes 52, 260 criativos. Então, cara, 260 vídeos é o meu planejamento, velho. Gravar de 3 a 5 criativos toda segunda-feira, mesmo que seja tudo parecido, mesmo que seja tudo igual, beleza? E pra quem é cantor, velho, aí eu não sei o que tu tá vendendo. Se tu tá vendendo a tua voz, se tu tá vendendo o teu CD, não sei. Você gosta de música sertaneja? Então deixa eu cantar um sertanejo pra você aqui. Não dá, eu não sou cantor sertanejo. Beleza? Quanto mais melhor, então, resumindo, quanto mais melhor é essas duas frases aqui, moçada. Você não para a produção de novos criativos até atingir o resultado esperado e você está sempre um criativo distante de dobrar os seus resultados. É simples assim. Moçada, chegamos ao fim da nossa live 3, aula 3, e como a aula é a aula 3 e vocês têm um dia para executar as missões, eu vou dar para vocês as missões. Missão 3 em 1. Então a hashtag dessa live é a hashtag 3 em 1 e nós vamos executar aqui 3 missões. Vocês vão ter uma missão de base, uma missão criativa e uma missão técnica. Por quê? Porque a gente falou de 3 padrões nessa aula. Quais foram os 3 padrões que a gente falou dessa aula? A gente falou de base, a gente falou de técnica, que foi o ponto número 2, e a gente falou de criativo. Então eu vou dar para vocês as missões que vocês vão ter que cumprir para ter resultado. Não adianta só vir na aula não dá resultado, beleza? Só vir na aula não dá resultado, digo e repito. Deixa eu só organizar aqui, porque eu tenho toque. Então calma aí. Eu odeio esses parágrafos aqui. Odeio eles. Ódio é uma coisa ruim, não era para sentir, mas eu odeio. Agora vai ficar bom. Beleza? Moçada, é o seguinte, as missões de hoje, elas são um pouquinho diferentes das missões das aulas anteriores, tá? Só que eu diria que as missões dessa aula são as missões mais importantes para quem quer ter resultado no YouTube. Então, missão base, vamos lá. Gravar um vídeo para responder alguém. Pode ser no Stories, pode ser no WhatsApp, pode ser no Telegram, pode gravar para mim se tu tiver com vergonha, mas eu quero que tu faça isso todos os dias até o final do ano. Por quê? Porque a gente tem 20 dias até o final do ano. E cara, tem aquelas teorias do hábito, do 21 dias, e não adianta fazer só uma vez, entendeu? Tu não vai ficar bom se tu gravar vídeo só uma vez. Mas eu quero que tu pegue teu celular agora, pega o teu celular, vem, pega o teu celular, vai lá na lupinha, procura lá, vem comigo agora, digita lá, Sobral Pedro, vai aparecer eu,
Aí tu vai abrir o chat comigo, tu vai pegar a tua câmera, tu vai virar a câmera pra ti e tu vai dizer assim, ó. Exatamente como eu vou falar. Tu vai falar assim, ó. Ô Sobral, tô assistindo a tua live aqui, tô todo errado, mas foda-se. Eu não me importo com o que tu pensa, eu vou aprender com os meus erros e cicatrizes de batalha são sexy. E eu vou fazer essa merda desses vídeos todos os dias até o final do ano. E me manda essa porra desse vídeo. Me manda a porra do vídeo agora! 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 E quem não quer fazer, fecha aí a live e já aceita a derrota. Não vai fazer, aceita a derrota. Aceita a derrota, que a derrota é certa. Aqui é Jedi, moçada, execução. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Agora! Fez pelo celular, fecha e volta aqui depois. Tá? Então, missão 1. Ó, tá chegando aqui os vídeos. Tá chegando, olha lá. Tá chegando. Henrique Saoli, Doutor Neves, Augusto Rodrigues. Tá chegando os vídeos. Manda pra mim o videozinho. Tem uma galera chamando no bate-papo de vídeo. Não é o bate-papo de vídeo. É só clicar na câmerazinha. Beleza? Vamos lá. Esse é o primeiro. Se não quiser fazer agora, tá tudo bem também, tá? Mas eu recomendaria que vocês fizessem agora. Mas tem que fazer todos os dias até o final do ano, tá? É compromisso aqui, moçada. Se fizer isso daqui, os criativos vão melhorar. Vai dar resultado. Eu não estaria falando só de mimimi. Eu tô falando porque eu sei que isso aqui vai dar resultado, entendeu? Eu boto as missões que eu sei que vai dar bom. Número 2. Abra um documento do Word e pense em um conteúdo novo que a empresa ou o expert ou você... Então, que você, a empresa ou o expert com quem você trabalha, poderia produzir e cobrar por ele. Então pensa assim, cara, se eu fizesse um e-book de 100 páginas sobre como anunciar no YouTube, eu poderia vender ele e mais 8 horas de aula? Poderia. E aí o que tu faz? Escreve esse conteúdo. Escreve o que é esse conteúdo. Vão ser vídeos, vão ser lives, vai ser um e-book. Eu quero que tu abra o Word em branco e pensa nesse conteúdo, escreve o que é ele. É um livro, é um não sei o que. Começa a criar essa parada. Faz um conteúdo que tu poderia cobrar por ele. E aí tu entrega essa merda de graça para as pessoas. Tu faz ele, convence a empresa ou expert com quem tu trabalha a fazer ele e entrega de graça essa parada. Cara, quando vocês começarem a fazer isso, quando vocês começarem a criar a base, isso aqui é tudo sobre criar a base, moçada. É sobre gerar relacionamento com as pessoas. Isso daqui é sobre criar conteúdo de qualidade. Isso aqui também é sobre distribuir o teu conteúdo para as pessoas. Então, essas daqui são as duas missões de base. Simples assim. Vamos lá. Missão criativa. Se você já pode produzir, se tu já pode, tem gente que não capta lead, não vai fazer campanha de conversão agora. Se tu já pode produzir, grave 3 criativos que liguem o gatilho do ele está falando comigo. Pode ser de pergunta, pode ser os 3 de pergunta, pode ser um pergunta, um sacada, uma história, pode ser mais, mas não pode ser menos. Tem que ser 3 criativos que ativem na cabeça da pessoa o ele está falando comigo. E é isso daí, beleza? Então tem que fazer. E se tu não... E aqui é 2 número 1 aqui. E se tu não tem nenhuma campanha de conversão para ligar agora, eu quero que tu abra um documento do Word, eu quero que tu escreva 3 ideias de criativo que ativam esse gatilho na cabeça das pessoas. Eu quero que tu abra o Word e escreva lá. Cara, o que eu posso fazer? Eu sou arquiteto, eu trabalho numa imobiliária, eu trabalho vendo garrafa, eu vendo fone de ouvido, eu vendo carteira, eu vendo celular, eu vendo cabo de iPhone. Cara, não importa, vocês conseguem, eu consigo fazer com qualquer coisa. Eu sou burro, eu não sei nem escrever excelente se o C vem antes do X ou depois do X. Lupa, eu posso vender uma lupa. Então assim, você sabe qual que é o benefício da lupa? Não, esse ficou uma merda. Esquece da lupa. Pra lupa, quem trabalha com lupa tá fudido. Não vai conseguir fazer. Mentira. Vocês conseguem, tá? Então, se tu já produz, grava os 3. Eu quero ver eles filmado, gravado, faz no modo tosco, grava no celular, só acha uma luz minimamente boa, não precisa de fone de ouvido, não precisa de nada, tá? Só pega o celular e faz. E se tu não tem, eu quero que tu escreva no Word esses 3 criativos que tu vai produzir. E aí pode ser para tua empresa, para ti mesmo, para uma pessoa que tu trabalha, tá? Missão técnica. Essa aqui é a mais foda. Essa aqui ninguém vai fazer. Essa aqui, ó.
Ninguém vai fazer porque vocês são uns bostinha. Ninguém vai fazer porque vocês são uns bostinha. É difícil, entendeu? É difícil. Eu faria, na moral, eu faria. Missão técnica, o que eu quero? Eu quero que tu escreva num bloco de notas qual que vai ser a estrutura da tua campanha. Qual que é o modo fácil de fazer isso? É simplesmente pegar a estrutura que eu criei aqui, ó. Isso aqui é a estrutura da campanha. Eu quero que tu escreva no bloco de notas. Qual que vai ser a tua estrutura? Vai ser igualzinha a minha? Escreve no bloco de notas teu aí, essa mesma estrutura que eu escrevi aqui. Qual que vai ser a estrutura da tua campanha? Segundo, essa é a parte foda. Vê o tutorial secreto 4, 1 hora, e lê o PDF da aula 2. Então é 1 hora de aula, onde eu ensino tudo, cara. Se vocês não verem essa merda agora, quando essa parada sair do ar, vocês vão ficar chorando no meu direct e não vai voltar. Então agora é a hora. Então, missão técnica é o quê? É escrever no bloco de notas qual vai ser a tua estrutura de campanha, ver o tutorial secreto, que tem 1 hora, e ler o PDF da aula 2, 40 páginas. E número 3, o que eu quero que tu faça? Eu quero que tu crie a primeira campanha de conversão seguindo o tutorial 04. Então, cara, tu vai ver o tutorial 04 e lá é um guia, é um passo a passo do que tu tem que fazer. E aí tu segue esse guia, esse passo a passo, e aí tu vai criar a tua primeira campanha de conversão seguindo o tutorial 04. Beleza? Missão 3 em 1. Esse foi o final da nossa live. Aula 3 da semana do YouTube, moçada. Se tu curtiu essa live, se agregou valor, se tu tá curtindo a semana do YouTube, se os PDF tão boladão, se o Pedro é muito louco, se tu não aguenta mais a minha voz igual eu também não aguento mais a minha voz, marca a gente lá no Instagram, @SobralPedro_, marca nós lá, hashtag 13 em 1, moçada, 13 em 1, semana do YouTube. Amanhã sai no grupo do Telegram o terceiro PDF boladão, conteúdo pra caralho, com o resumo de tudo que foi falado aqui na aula. Não é conteúdinho, é conteúdaço. E amanhã, 7 horas da noite, a aula final da semana do YouTube, fechar com chave de ouro, como tá constantemente otimizando o resultado das suas campanhas. E inscrições para o curso Subido de Tráfego e para a comunidade Sobral de Tráfego. Amanhã eu vou explicar tudo, qual que é a diferença, qual que é não sei o que, mas eu tenho uma dica para dar para vocês. O curso Subido de Tráfego custa menos do que R$1. Só isso, mas é só para quem estiver aqui. O curso Subido de Tráfego custa menos que R$1, só para quem estiver aqui, tá? Só isso que eu tenho para dizer para vocês. E ele tem mais de 100 aulas, custa menos de R$1. Marca nós lá no Instagram. Moçada, vocês são foda. Muito obrigado. No fundo do meu coração mesmo. Tá sendo incrível, cansativo, mas incrível gravar essas aulas aqui pra vocês. E eu tô me esforçando ao máximo para trazer o melhor conteúdo. Eu espero que o meu esforço esteja atendendo as expectativas de vocês. Tamo junto. Falou!